Hoje, à frente podcast com uma missionária assembleana que carrega uma história incrível de fé. Fica comigo, à frente podcast. Hoje, para mim, é um prazer ter a senhora aqui. Uma pessoa que eu amo, que eu admiro e que eu respeito, que eu tenho um carinho muito grande. Hoje, aqui no nosso podcast, uma referência na nossa cidade. Uma mulher que carrega uma história incrível de fé, que carrega nos seus ombros a Assembleia de Deus como uma medida de fé e que tem uma história incrível hoje. Missionária Marli, que está aqui com a gente. Para mim é uma honra ter a senhora aqui. Seja muito bem-vinda. Se apresente para o pessoal conhecer a senhora, quem a senhora é, o que a senhora tem no seu coração. Para mim é uma honra ter a senhora aqui. Muito obrigado por ter vindo. Primeiramente, gratidão ao Senhor por poder estar aqui com você. Para mim, você é o Júnior, vai ser sempre o Júnior. Vai sair de poucas vezes o Maurinho. Ela vai me chamar só de Júnior, tá? Porque ela tem intimidade para me chamar de Júnior. Quando eu te conheci, era só Júnior, né? Sempre foi, né? Sempre foi, Júnior. Então, estar aqui com você é um prazer, uma alegria muito grande ver, né, você servindo ao Senhor, convertido, transformado, com família. É bom, né? É muito bom. Isso faz parte da nossa vivência cristã, de ver pessoas transformadas, né? Transformadas pelo poder da palavra, transformadas pelo Evangelho, pelo encontro com Cristo. Sim. Né? É isso que é o mais importante. E a alegria de estarmos aqui compartilhando um pouco, né, da nossa Só um pouquinho vida. De história, né, tia, que a senhora tem? Sim, só um pouquinho. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 65, com anos. Muita alegria, com muita gratidão ao Senhor. Casado. Sem vergonha de dizer a idade. Tem gente que esconde. A gente esconder para quê? Cada ano, cada dia é um presente que Deus nos dá. Eu acho que a senhora tem autoridade para falar, né? 65 anos de idade. Então, ótimo. É maravilhoso, né? Sim, e as vivências, né, as vitórias, o que a gente já passou. Isso é algo, assim, maravilhoso. Então, só tem que agradecer ao Senhor. Né? Muita coisa Eu também agradecer. não vou conseguir chamar ela, com todo respeito a você que vai assistir, que é assembleano, que acompanha a missionária Marli, mas para mim, ela é tia Marli. Então, eu não vou conseguir chamar ela de missionária também, por questão que a gente tem um relacionamento muito longo. Mas, tia, fala da sua família. A senhora é casada há quantos anos? Seu marido, quem é? Seus filhos, seus netos? Isso. Já tem uma terceira geração aí? Tem. Fala, tia, então, eu sou casada há 46 anos com o Jael Couto, pastor, presidente da Assembleia de Deus de Teresópolis, né? Que é a igreja mãe assembleana aqui na nossa cidade. Então, tô com uma rouquidão, e aí? Bebe um pouquinho de água. Vai dar corte ou não? Não, pode beber. Pode continuar. Aqui é tudo ao vivo. Desculpem. Mas essa rouquidão é porque eu tenho falado muito esses dias todos. Por que será, né, tia? Hoje à noite eu tenho que pregar, amanhã também, sexta. Então eu estou gastando muito a voz. E aí vem essa questão. Desculpa. Tudo bem. Mas eu sou casada há 46 anos com o pastor Jael Couto. Deus nos concedeu 3 filhos, né? Edja, o Wycliffe e o Cleiderman. E tenho genro e noras abençoadas e meus netos, né? João Guilherme, Lucas e a Eloá. São então, 3 netos, então. 3 netos. Sim. Tia, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a contar a história. Sim. Quando que Jesus entrou na vida da senhora? Quando que a senhora começou já nasceu, já sempre esteve na igreja? Como é que foi a sua história com Jesus? Isso é muito importante. Você falou que a gente nasce, né? No meu caso, nasci... Sim. Família cristã, e é importante dizer que hoje eu sou Couto, Marli Couto, mas eu tenho uma história antes do Couto, né? Quando o meu sogro, pastor Joaquim, veio para Teresópolis, meus avós, tanto paternos quanto maternos, já faziam parte da igreja. Sim, da Assembleia de Deus. Da Assembleia de Deus. Quando começou ali na reta, em frente, uma lojinha ali em frente, onde era a antiga Telemar, Telerge, por ali, na avenida ali, era uma sala pequena. Lembra do ano que isso aconteceu? De quando começou a igreja? Não, a igreja esse ano faz 89 anos. Em Teresópolis? Em Teresópolis. 89 anos de Assembleia de Deus em Teresópolis. No Rio de Janeiro, 100 anos. Meu Deus. E no Brasil, já quase 120 anos. Sim. Então, nós já temos aqui uma história, né? A senhora começou, a Assembleia de Deus aqui em Teresópolis, engraçado, começou quase muito parelho ali, uns 20 e poucos anos de diferença só da de Belém, né? Sim. Legal. Porque, na época, a capital do Brasil era Rio. Sim.
É verdade. Entende? Então veio rapidamente para o Rio de Janeiro. Ah, é verdade. E Teresópolis, com essa proximidade também, chegou até nós esse ano. Mais rápido, né? Sim, exatamente por isso. Então, sua história com Jesus começou lá atrás, quando a senhora meus meus avós, de mãe. exatamente, meus avós, paternos e maternos, na igreja, e meus pais se conheceram na igreja, casaram, né, e veio toda a nossa... Então, meu primeiro passeio, a minha primeira saída de casa foi estar na igreja. Sempre. Mas aquela coisa que a gente sempre fala, né, é que nascemos num lar cristão, temos uma vivência cristã, graças a Deus eu nunca me afastei, sempre vivi. Mas tem um momento de você ter o teu encontro com Deus. E isso é crucial, porque você não pode ser um crente nominal, porque ouviu falar. Eu preciso, com o Jó, ter minha própria experiência. Denominacional, né? Exatamente. O encontro com Cristo. Sim. Né? Como que foi o da senhora? A senhora lembra? Eu lembro que eu estava num culto e aí foi feito o anúncio do coral, um coral jovem na cidade, o Coral Shalom, um coral muito abençoado. A gente gravou, veio para a rádio e tudo. Foi um espetáculo. Cantamos na Casa de Portugal. E na época, eu comecei, naquele momento ali, senti um desejo. Não, eu venho sempre ao culto, venho sempre na escola dominical, mas eu preciso. E nesse momento de estar indo para o coral, de me apresentar para cantar, eu senti aquele desejo. E aí foi uma coisa assim de Deus na minha vida. E aquilo ali me trouxe uma convicção de fé. E aí os cultos começaram a ter, sabe, digamos assim, o Espírito Santo falar direto. Sim, era diferente para você, né? Sim, quando você se abre. Eu quero mais, eu quero me envolver mais. Sim. Participava de escola bíblica, não faltavam os cultos, porque não podia ficar em casa de jeito nenhum, papai e mamãe não deixavam. Né? Eu louvo a Deus por isso. Sim. Louvo a Deus por isso, pela família que Deus me deu. Muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora que tem a ver com isso, tia. Hoje a gente tem uma deficiência muito grande de referências. Né? A gente acredita que as referências são pessoas que estão com likes no Instagram, com seguidores ou no YouTube. A gente não tem referências de perto. A gente acaba adotando, pela ausência dos de perto, a gente acaba adotando referências na internet. Na sua época, não existia internet, né? A internet era ainda mato, né? Não existia. Inimaginável. Inimaginável ver que a gente vive hoje, né? A gente está aqui falando na internet, no YouTube, para todo mundo ver. Sim. Mas a senhora lembra, né? Qual foram as suas maiores influências, tia Marli, assim, na época que a senhora se converteu, no seu começo? Quem foram suas referências, assim, na sua época, do seu meio que a senhora vivia? Então, meus pais sempre foram referência e gostaria até de mencionar que eles estão vivos, né? Sim, é verdade. Meu pai, pastor, 92 anos. Meu Deus. A minha mãe, 88 anos. Então, ela era professora de escola dominical, ela me ensinava e tal. E eu tive grandes referências. Assim, graças a Deus, eu não tive, vamos dizer, nenhum exemplo ruim dentro da igreja. Eu tive pessoas que nos acolheram. Sim, que estavam perto ali, né? Sim. Tem alguém que a senhora gosta de lembrar? De ressaltar o nome? Sim. Uma pessoa que foi professora de escola bíblica dominical, amiga da minha mãe, e faleceu agora recentemente, há 1 ano e pouco, Elza Amaral. Esposa do Ezequiel Amaral. E ela foi até... Depois eles vieram a ser nossos padrinhos de casamento. Sim. Então, um carinho muito grande. Ela foi assim, uma pessoa carinhosa, amorosa, que se dedicou muito ao ensino com as crianças, o trabalho infantil. Então, ela foi um grande referencial para mim. Sim. E depois, quando eu comecei a caminhar, que eu comecei a trabalhar na igreja, ela sempre me incentivava. O material que ela tinha, ela passava para mim. Sim. Então, isso é muito importante. Você tem esses referenciais dentro também. Porque foi o que você colocou. Quando a gente tem os referenciais distantes, você não conhece a prática da pessoa. Exatamente. Uma coisa é estar sobre o teu olhar. Sim. Outra coisa é ser cristão quando não tem os olhos, né? Não tem ninguém te vendo, né? Exatamente. Isso é muito importante. Dá testemunho em todo o tempo, né? É claro. Você acredita hoje, tia, que então o que a gente sofre hoje, essa ausência de... na verdade, essa busca de referências na internet é devido à ausência de referências na vida pessoal, no dia a dia, seu pai, sua mãe. O seu entorno ali hoje, a gente falou disso antes de começar, está tão distorcido na paternidade, na maternidade, sim, que a gente acaba as pessoas acabam buscando referências fora, porque não tem referências dentro de casa, ali perto de você, né? Que foi o que influenciou a senhora, sei quem a senhora é hoje, caminhar essa história linda que a senhora tem de fé e de vida, e a senhora garante, assim, fala, Maurílio, realmente, dentro de casa, pai e mãe, é a melhor referência que a gente pode ter, né? Com certeza. Não tem outra, né? Não tem outra. Tem outros, claro, pastores, líderes, amigos. Sim, você tem que ser acolhido, tem que ter um grupo de pessoas para até restaurar essa confiança. Sim. E o testemunho de fé. Professar a fé é viver. Sim. Em toda a sua amplitude. Sim. Não basta falar. Sim. A gente tem que viver. Tem que viver. E eu acho que o que está acontecendo é essa carência, né?
de viver a vida realmente na realidade, o testemunho cristão, de vida transformada. Nós estamos vivendo uma época muito difícil e a gente sente a proximidade da volta de Jesus cada dia mais, claro. Sim. E aí vem a pressão muito grande. Então, temos que ter convicção. Aquele que professa a fé, que ele viva a fé, para ele não escandalizar ninguém. Sim. A gente está precisando de referenciais. Com certeza, eu Essa acredito. prática, né? Sim, Essa sim, vida... sim. E aí, buscar fora... Foi aquilo que nós já até comentamos aqui. É muito distante. Você parece um discurso bonito. Você só conhece o discurso, né? Palavras bíblicas, que elas nunca voltam vazias. Sim. Sempre ela vai pousar em um coração necessitado. Mas quando você vai buscar, e a gente não tem que estar buscando vida das pessoas, mas chegam. E os escândalos também vêm. E quando eles chegam, abafa bastante a fé, estremece a credibilidade, até mesmo da palavra e do evangelho. E aí o peso, né, de pagar sobre isso. É que a internet está aí para isso também, né, tia? Do mesmo jeito que ela nos abençoa muito, ela ela leva a gente a uma exposição muito grande, né? E você acaba ficando refém de algumas coisas. Tratando disso, tia, eu vou dar uma passada para frente no assunto. O que você acredita hoje, tia? A sua sociedade da época antiga, né, da senhora, quando a senhora começou e tal, era uma outra sociedade. Era uma outra época, né? Sim. Como que a senhora vê da época que a senhora se converteu lá atrás para os tempos de hoje, como a senhora acabou de falar? O que a senhora vê de diferença? Eu fui criado, a senhora sabe disso, num lar espírita, e no espiritismo eles falavam uma coisa que eu achava muito interessante. Tem um povo que você não pode mexer, que é o povo do pé para trás. Que é o povo que ora de joelho. Que é o povo assembleano, é o povo pentecostal. E eu estava na subsede agora, semana passada, no culto de jovens, e eu falei com um amigo meu, eu falei assim, o assembleano tem a senha, ele tem algo diferente. Ele carrega algo diferente. Não a denominação, não a forma. Estou falando só a forma de fazer. Exatamente, essa busca, né? Como que você vê, tia, hoje, esse povo que é conhecido como povo do pé para trás, e o tempo de hoje, onde tudo é rápido, tudo é fast food, tudo dá acesso ao telefone, você tem tudo no seu... Como que você vê, tia, a diferença do tempo da igreja de antes pro tempo da igreja de hoje, para o pessoal entender o que a gente está vivendo? Que a senhora viveu nesses dois tempos, né? Então a senhora tem autoridade para falar sobre isso. Como que a senhora consegue ver e explicar, Maurílio, ó, antigamente era assim, hoje está dessa forma. O que a senhora entende nessa diferença de época? Sim. Aquela questão do saudosismo, né? No meu tempo, antigamente... Sim, sente falta, né? Não, mas fica sendo uma frase, né, corriqueira que se fala como jargão. Mas é uma diferença, assim, eu diria, bem grande em termos de usos e costumes. E até entendendo... Veja bem, naquela época, a sociedade ela era mais harmônica em termos de usos e costumes e de princípios. Sim. Valorização da família, questão de tudo. Então, a igreja viveu esse momento que não era difícil ser cristão, porque você olhava para a sociedade, poderia ser hipócrita ou não a sociedade, mas ela tinha um padrão. Um padrão de vivência. Todo mundo caminhava na mesma linha, mesmo sem ter a mesma fé. Por exemplo, a questão de uso e costume, que é uma coisa que geralmente, quando a gente fala Assembleia de Deus, as pessoas ficam, e hoje mudou tanto. Sim. Mas não era difícil, por quê? Na minha época no estadual, que eu estudei no estadual, na época de ginásio, né? Na época de ginásio, todas as meninas usavam saia. Então, qual a diferença? Nenhuma. Eu era cristão, usava saia, mas as meninas todas usavam. Nem a igreja católica permitiu o uso da calça comprida dentro da igreja. Sim. Entendeu? Então, eu peguei essa ruptura. Sim. Entendeu? Então, a igreja se manteve naqueles princípios de roupa, de usos e costumes. Não era apenas da igreja, né? Era da sociedade em geral. Também vivia dessa forma. Eu não sabia disso, da calça jeans. Legal. Então, era desse jeito. Então, quando eu já estava terminando, entrando para o ensino médio, é que já começou a abertura, os meninos usarem calça comprida, uniforme, fazer esse calça... Mas no meu início, né, eram todas usando saia. Era uma cidade mais conservadora, né? Sim, então mais padronizada. Sim. E essa questão de família, das mulheres em casa, cuidando dos seus filhos e tudo mais. Então, existe essa questão. Tanto a sociedade quanto a igreja viviam princípios. Hoje, abriu-se para muitas coisas que a gente tinha como pecados, se fizer, de uso e costume, houve uma abertura para isso. Mas sempre a questão da decência que deve culminar na nossa vida. Falando disso, esses usos de adorno, né, essas coisas, a gente hoje já a própria Assembleia de Deus já entendeu isso, né, que isso já não funciona mais, né. Uma coisa é você
você não consegue mais doutrinar o povo, doutrinar é a palavra, mas usar os costumes, você pode mostrar o costume, mas hoje você vê uma não preservação, vamos dizer assim, das pessoas mais novas, né? Não dos mais antigos, os mais antigos vão sempre preservar isso, porque isso é bom, é saudável, né? Sim, sim. Como que a senhora vê no tempo de hoje esse uso de costumes dentro da igreja, com relação à vestimenta, maquiagem, adorno, brinco e essas coisas todas, no tempo de hoje? Ainda deve ser evitado? É pecado? Como que a senhora... E é legal falar disso. Provocativo você. É provocativo, exato. É porque a gente está falando para uma geração, tia, que está em acesso à internet. Sim, sim. A gente precisa falar disso. A gente não pode... Eu sempre falo disso. Eu falo muito com jovem, eu falo muito com gente mais nova, tia. E quando eu cheguei na igreja, eu fui de bermuda no primeiro culto. Eu não sabia. Primeiro culto de jovens eu fui de bermuda. E eu tinha na minha perna direita uma tatuagem de São Jorge. E aí quando uma moça me viu com a tatuagem, ela saiu de perto de mim. Como se eu tivesse algo muito ruim, se fosse algo muito ruim. E eu lembro que me marcou na minha chegada na igreja. É porque Deus tinha algo na minha vida. Porque ela já me olhou e me rejeitou na hora. E eu me senti mal com aquilo. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, a gente hoje, tia, eu tô te provocando porque a gente tá falando hoje pra uma outra geração. Sim, com certeza. Uma geração, tia, que tem acesso a isso aqui o tempo inteiro. Então, se a Assembleia de Deus não fala, outra igreja vai falar, não ensina. Porque eu acho que é lícito as pessoas entenderem sobre a prudência, a vestimenta, é lícito. Mas hoje, tia, no tempo de hoje, ainda é pecado? Então, veja bem, sempre a decência. Foi a última fala minha. Sim. Sempre a decência. Sim. Né? E a própria palavra diz, né? Posso. Todas as coisas. Eu posso fazer. Mas nem tudo me convém. Sim. E eu entendo que se nós somos templo do Espírito Santo e ele tem ciúme, ele nos prepara para o arrebatamento. Sim. Não é verdade? Claro. Então, ele testifica conosco. A gente sabe o limite que tem que ter. Claro. Então, a palavra para mim sempre é equilíbrio. Sim. Equilíbrio sempre. Equilíbrio Sim. sempre. Mas isso antigamente não era assim, né, tia? Antigamente era, é assim, assim. Não pode... A senhora acho que nunca usou brinco, né? Não. A E senhora não nunca sinto usou? falta nenhuma. Sim, não faz diferença nenhuma, de fato. Nenhuma. De Pra fato. mim nunca Isso fez. não muda nada. Não muda nada. Eu gosto de outros adornos. Sim, você usa cordão, Eu uso um cordãozinho, anel, eu gosto de pulseira, relógio. gosto de anel e tal. Sim. Isso que antigamente não podia. Então, eu penso o seguinte, se no céu eu vou andar em ruas de ouro, pedra preciosa, por que eu não posso gostar de ouro agora? Exatamente. Agora não tem nada contra o brinco. Sim. Eu não uso por uma questão minha. Não Sim. acho necessário, nunca tive vontade de usar. Mas tem muitas esposas de pastor assembleano que usam brinco. Sim. Aí eu te pergunto, eu não uso brinco é pecado, mas eu posso usar anel, posso usar cordão, não faz eu posso diferença. usar pulseira. Sim. Seria adorno, seria vaidade do mesmo Na época, sentido. tinha uma pergunta, não Sim. é uma provocação, não, uma pergunta, uma dúvida minha mesmo. Sim. Na época era pecado usar essas coisas? O cabelo também, né? Tinha coisa do cabelo. Não podia cortar o cabelo, tinha essas coisas tão Você sabe explicar para as pessoas por que não podia, tia? Eu sei o motivo, mas eu prego, às vezes, em algumas igrejas, e eu falo, até a Assembleia de Deus que eu prego, e eu falo sobre isso e as pessoas ficam espantadas, porque elas não sabem da história. Que eu acho que a pior coisa que tem, tia, para um cristão é não saber da história. Não cristão, não, qualquer pessoa. Sim. Não saber por que aquele povo caminhava daquela forma, por que aquele povo andava daquele jeito. Eu acho que a maior ignorância de um ser humano, que acontece muito isso hoje, porque eu vejo que a internet ela colocou pessoas cheias de autoridade para falar, mas burras para falar. Não tem conhecimento. Porque a internet dá voz para qualquer um, né, tia? Qualquer um Igual tem papel, voz. aceita qualquer coisa. Por que as mulheres não podiam cortar o cabelo antigamente? Então, veja bem, voltando bem lá atrás, que eu não vivi essa época, Isso, mas veja sim. bem, a igreja evangélica, ela veio, absorveu toda a cultura da Europa, tá? Então, veio primeiramente toda a cultura católica, depois as igrejas históricas, tá? Que é importante nós falarmos sobre os batistas, metodistas. Quem veio primeiro, Assembleia de Deus ou Batista no Brasil? Não, com certeza. Os missionários que chegaram no Brasil, em Belém do Pará, eles vieram suecos, estavam estudando nos Estados Unidos, eles eram batistas e foram para a Igreja Batista. Eles saíram da Rua Azusa, né? Sim, exatamente. Então, veja bem, eles vieram para a Igreja Batista em Belém do Pará. Só que eles começaram a buscar de Deus, e foram batizados com o Espírito Santo. Então, eles automaticamente não podiam continuar. É o início do movimento pentecostal. Sim, no Brasil. No Brasil. Então, toda a nossa herança cultural é europeia. Sim. Aí, veja bem... Na verdade, é que loucura. Os meninos saem da Suécia... Sim. Vão para os Estados Unidos, Sim. São avivados na Rua Azusa, que foi um avivamento lindo, que eu li até o livro, Sim, maravilhoso. Como negar essa experiência? Como negar uma experiência que você tem dessa com Deus? Não tem como. Eu vou te perguntar sobre uma experiência com Deus depois. E aí, olha só, eles saem da Europa, vão para os Estados Unidos, mistura a cultura, vêm para o Brasil,
Pra Belém do Pará. Não falando português. Sem falar português. Sem que é outra cultura, outra formação. Exatamente. E eles chegaram, assim, ficaram abrigados na Igreja Batista e eles não tinham o que comer, eles comiam manga. Você já foi em Belém do Pará? Não. Tem um lado de prédios modernos e tem o lado dos prédios bem antigos. Sim. As ruas todas com mangueiras. Até hoje tem. Ah, sim. Eu fui Era 3 vezes em Belém do Pará. local. Era o local. Então eles se alimentavam. Enquanto um estudava a língua e tudo mais, o outro trabalhava para sustentar. Então eles tiveram um desafio tremendo. É coisa de Deus mesmo. Sim. Porque senão a dificuldade era muito grande. Sim. Tanto do embate espiritual, do confronto, quanto da realidade cultural e tudo mais, né? Sim, Escassez sim. de muita coisa. Eles eram perseguidos também pela Igreja Católica, né? Sim, Eles sim. perseguiu muito os perseguido. evangélicos, né? Sim, sim. O assembleano, muito também. Sim. Então, veja bem. Então, essa cultura europeia trouxe a roupa enorme para um país tropical. Uhum. Roupas de veludos, um monte de saias, mangas aqui, aquelas coisas indumentárias todas no cabelo. Ia se perder rápido, né? Exatamente. E perdurou muito tempo. O meu avô, o pai do meu pai, eu lembro, quando ele morreu, eu já era 12, 13 anos. Quando ele morreu. Não, aliás, da minha mãe, o pai da minha mãe que tinha essa idade, mas do meu pai, eu já tinha NED já. Eu era casada, já tinha filho quando ele faleceu. E ele sempre usava blazer, um paletó, mesmo saía na rua sem gravar mais paletó, o guarda-chuva no braço e o chapéu. Sim. Isso é o quê? Cultura Claro. Da Europa. Com certeza. Então, viu como se ficou impregnada. Então, toda essa cultura dos missionários de uso e costume veio e impregnou. E sem falar aquela questão da decência, de que a mulher tem que ter cabelo comprido, que é desonroso o homem, a mulher ter o cabelo cortado. Sim. Então, são princípios da cultura. Isso vem na Bíblia por conta daquela fase que, quando se chegavam no cais, né, tia? As meretrizes, as prostitutas, elas tinham cabelo curto, né? Tinha. Então, elas usavam cabelo, a diferenciação que eles faziam para... Porque a vestimenta era a mesma, né? A vestimenta era a mesma, mas o cabelo era diferente. Então, na verdade, antigamente as pessoas falavam que cortar o cabelo se equiparava a uma meretriz. E essa questão do cabelo, você vê puramente que não é... Por exemplo, o que é doutrina bíblica, ou aqui em qualquer canto do mundo, ela não muda. Doutrina. Sim. O que é uso e costume, não. Claro. É variável. Se nós formos para outras culturas, exatamente, ter o cabelo longo é ser prostituta. Em outras culturas. Sim, em outros países. Então não podemos nos ater a isso com uma doutrina de salvação. Porque se é de salvação, é igual para todo mundo. Sim. Se é cultural, tem as divergências. Posso fazer uma pergunta mais forte? O que é santidade, tia? A vestimenta ou a prática? Com certeza que é a prática. Mas a prática leva ao exterior. Claro. O que muda por dentro, muda por fora. Sim. Fala pro pessoal entender o que é santidade, tia. Como que vale a pena andar em santidade? Com certeza. O que é valer andar em santidade? Então, santidade é buscar cada dia mais estar próximo de Deus. Quanto mais você fica próximo de Deus, mais o Espírito Santo vai te incomodar daquelas práticas que não convêm. Sim. Porque, na realidade, nós temos que viver e sabemos que Cristo está em nós e nada foge ao controle de Deus, aos olhos de Deus. Mas, por outro lado, nós vivemos em sociedade que os olhos das pessoas estão sobre nós. Sim. Então, de repente, a nossa postura, a nossa conduta pode, às vezes, dar um mau testemunho. E, às vezes, foi aquilo que você falou até do pré-julgamento. Eu estou com uma tatuagem. Sim, a pessoa olhou e falou, esse menino não é daqui. Exato. O que ele está fazendo? É um infiltrado. Sim. Ainda bem que você compreendeu, né? O Espírito Santo trabalhou em você. Eu entendi com também. Com certeza é isso. Aquele dia eu fui marcado por Deus. Sim. Então, veja bem eu não estava lá por causa de ninguém, né? Estava lá por causa de Jesus. Isso. Veja bem como essa questão da nossa postura de alguma coisa vai nos dizer, né? Para nós, mas os olhares. A Bíblia diz assim, ó, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. E aí é o quê? Cada dia mais próximo ao Senhor. Aí como é que a gente consegue a santidade? Através da palavra. Se eu não leio, se eu não oro, porque quando eu oro, eu tenho que ter essa intimidade, o véu do tempo foi rasgado. Sim. Eu tenho que ter essa intimidade de falar com Deus e expor tudo aquilo que está dentro do meu coração, minhas dúvidas. Ele não é pai. Claro. Um paizão que a gente tem? Sim. Então, na realidade, aquela liberdade de falar com ele. E o Espírito Santo vai trabalhar em nós aquelas nossas dúvidas e aquelas questões que a gente não tem. De repente, eu pensava de um jeito, como é que clareou? Agora, a nossa guia de fé e de prática é a palavra. Claro. Não basta eu dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, mas se eu não colocar em prática... E se você não conhecer também, né, tia? Ontem muitos erram por não conhecer. Ontem eu estava no culto ontem e uma moça estava pregando e falou assim, tem muita gente que ora, mas não conhece a palavra de Deus, a Bíblia, e as suas orações não passam do teto.
E eu olhei pra ela e falei, meu Deus. Aí ela falou, deu um exemplo. Ora Né? sem sabedoria, né? Não sabe o que tá orando, né, tia? Ela deu um exemplo que até foi extremo, claro, o exemplo que ela deu. Mas faz muito sentido que tem gente que ora pra casar com a mulher de alguém que tá casado. Pro homem de alguém que tá casado. E essa é a oração que realmente não passa do céu. Então, mas por quê? Ela tá tá fora da pautada. Bíblia. Não, ela tá pautada. Exatamente. Não tem base pra ela orar pautou. Não, tá fugindo princípios. Eu acho Se você engraçado. quebra princípios, não tem bênção. Acabou, exatamente. Essa oração não passa do céu mesmo, do teto mesmo. E achei uma vez eu tava na igreja, num culto de oração, e aí um irmão falou assim pra mim, Mauri, dá uma palavra de oferta, mas pô, dá uma palavra de prosperidade. E eu, tia, eu não consigo. Isso é até uma coisa que pra mim é muito difícil, né? E eu dei uma palavra de prosperidade. Só que, o que eu percebo hoje? É muito mais fácil eu falar de uma você vai dar 10, vai ganhar 100. Você vai dar 100, vai ganhar 1000. Porque as pessoas querem ouvir isso. E eu dei uma palavra de prosperidade. E aí ficou todo mundo me olhando. E eu percebi que ficou todo mundo em choque quando eu falei. Era um culto, o culto estava cheio. Eu falei assim, olha só. A palavra de Deus vai dizer que se você oferta, você está com uma oferta na sua mão. E se você tem problema com qualquer pessoa, e você não pede perdão a essa pessoa, vai lá ter conserto e depois traz a tua oferta. Aí ficou todo mundo me olhando assim. Isso aí. Só que eu falei assim, ó. Deixa a tua oferta onde tá. Não leva ela com você. Deixa ela onde tá. Vai até quem você não perdoa. Você tem mágoa, tem tristeza. Pode ser sua mãe, seu pai, seu líder, seu pastor, seu membro da igreja, seu irmão, seu amigo, qualquer pessoa. Depois que você se ajeitar, vem aqui e oferta. Aí ficou todo mundo me olhando, assim, ficou todo mundo desconcertado. É Bíblia. Isso é um princípio, de prosperidade. Sim. E aí ficou todo mundo me olhando. E o que eu percebo, tia? A gente vai entrar na experiência. As pessoas hoje elas querem um Deus de experiências. Quer ter experiências com Deus. Isso é muito forte no espiritismo, inclusive. Mas elas não querem o Deus da experiência. Elas querem ter a experiência com Deus, mas não querem os princípios que norteiam o evangelho. Elas não querem ter isso. Você percebe isso hoje e transfere para quem? Para a senhora, para mim. Chega na igreja, por exemplo. Vamos orar. Vamos. Você tem que botar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa ser batizada no Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo está dentro. O batismo é a manifestação do Espírito Santo. E a Bíblia diz, vai pro secreto, fecha a tua porta. E busca. Vai ter esse relacionamento com Deus. Tia, conta pro pessoal uma experiência sua com Deus marcante. Que a senhora é uma assembleana daquelas. Que acho que eu quero honrar a vida da senhora nesse momento, porque a senhora carrega uma família, né, na sua estrutura inteira. Seu marido, que é um homem que está na frente de batalha há muitos anos já, né? Pastor Israel, há quanto tempo que ele é pastor da Assembleia? 40 anos. 40 anos já à frente. Nascido e criado, né? Veio para Teresópolis menino, com meu sogro, na Sim. época ele era garoto. Mas como pastor, 40 anos. Depois que nós casamos, que ele se tornou pastor. Passa todo aquele processo. Não é igual, como, né, hoje, né, tão rapidinho, vou ali, pego uma carteirinha, não. Passa por todo o trâmite convencional, toda aquela questão. Hiper, ultra, mega exigente. A Assembleia de Deus, ela tem. Depois a Assembleia de Deus pessoal... raiz mesmo, convencional. Quanto tempo demora um pastor para ser pastor na Assembleia de Deus, tia? Olha, no mínimo 5 anos de convertido, de atuante na igreja, né? Depois mais no seminário. Depois tem o seminário. Estado probatório. Tem o probatório. Passa por toda a questão de documentação. E aí entra ficha corrida, entra tudo. Tem que levar Serasa, eu não tudo posso isso. então ser pastor. Não sei. Assembleano, não sei. Mas existe esse critério todo, né? E a Assembleia tem... 10 anos, mais ou menos, tio? Porque em média, né? Sim, porque olha só, nós estamos vivendo também uma época do instantâneo, né? As pessoas Hoje até da pastor, mídia, amanhã. famosas, de repente são pastores e aí pastores de si mesmo, já né? deu tempo, né? Passou pelo crivo do sentar para ouvir, para aprender, para ter maturidade. Claro. Então, aí depois vem os escândalos e a confusão, né? Nem está totalmente liberto, nem está totalmente preparado, salvo, claro, algumas coisas que quando Deus determina é diferente, tá? Mas a gente tem que entender que tem que caminhar um pouco. Porque tem uma análise, não um critério, né? Eu acho que tem que valorizar quem já estava, né? Sim. A gente nunca pode esquecer. Você fica muito leviano, né, tio? Eu falo por mim. Fica muito leve, né? E você acaba não valorizando aquele que está numa caminhada há tanto tempo, e que eu cheguei agora eu domino, sou dono. Acabou. E acabou. Sim. E não considerar. E a Bíblia ensina, né? Suportando uns aos outros e considerar as pessoas mais do que você. Eu acho que essa respeitar. conexão, eu vejo muito isso, tia. Pela honra e misericórdia de Deus, eu tenho muitas amizades com pessoas mais velhas do que eu, principalmente no pastorado. Sim. Então, o que me dá muita maturidade
não é às vezes a maturidade que eu tenho, mas é ouvir a tua história. Sim. Aí respeitar a história do outro. Eu sento, por exemplo, eu faço parte daquele pastoreio de pastores do pastor Ordinal, que é até um convidado nosso. Sim. E ele fala coisas que eu fico assim, meu Deus, eu fico na mesa olhando aquele monte de pastor com 50 anos de pastor, 40 anos, 30 anos, e eu sou o mais novo na roda. Sim. E eu olho e falo, meu Deus, eu tenho que caminhar muito ainda, meu amigo. E eu acho que biblicamente falando, tia, isso é muito saudável. O apóstolo Paulo, quando está ensinando Timóteo, o apóstolo Paulo está no fim da vida, mas Timóteo é um menino. É um menino. Mas eles estão aliançados. Sim. Eu acredito que hoje a gente talvez peque também como igreja com isso, que é não fazer essa junção do jovem com os anciões. Colocar esses caras sentados na mesma mesa para partilhar do mesmo alimento e trazer-te essas experiências. Sim. Porque o jovem, quantos anos que os meninos tinham, os suecos tinham quando vieram para o Brasil? Eram meninos, eram adolescentes, não eram homens formados, não tinham 40 anos, não tinham família, não tinham nada. Mas esses caras estavam em chamas. Sim. O coração deles queimava pela presença de Deus, foi o que trouxe eles aqui. Foi. O Espírito Santo pega esses meninos lá e traz eles para o Brasil. E a história da Assembleia de Deus é escrita no Brasil por conta de dois jovens. Por conta deles dois. Eles dois trouxeram. Então a gente tem que unir, sabe, tio? O novo com o ancião. O menino com os anciões. Para que haja para que esse aqui amadureça mais rápido. Sim. Tia, eu posso estar até errado no que eu vou te falar, mas biblicamente falando, a Bíblia te dá maturidade, te dá estrutura, mas o que te forja é os relacionamentos. Sim. É se relacionar com pessoas. E quanto mais perto de pessoas mais maduras você tá, menos chance você tem de errar. Eu vejo isso. Eu me relaciono muito com meu sogro. Meu sogro tem 60 anos, 60 e poucos anos de idade, 62 anos de idade. Como é importante. Às vezes eu pergunto para ele, pô, o que você acha disso? Isso me previne, tia, de errar, sabe? Porque o jovem hoje não faz isso. Ele não senta, ele não conversa, ele não tem... Porque ele também não tem referências. Ele olha e fala... Eu vou conversar com quem? E muitas das vezes acaba que as pessoas mais velhas não querem nem se relacionar com os mais novos. Tratam como se fosse errado ou como se fosse ruim. Né? Então, trazendo para o campo da experiência, tia, espiritual. Conta pro pessoal uma experiência que a senhora teve com Deus marcante, assim, que você fala, essa aqui me marcou. Conta pro pessoal pro pessoal entender. Então, diante de tudo que você falou, só pegando a tua falar, fala final, fica à vontade. Eu vejo da seguinte maneira... Eu acho que tem uma estratégia para enfraquecer e desvirtuar a questão do evangelho, até a caminhada de muitos. É você não considerar aqueles que vieram antes de você. Aí você chega e entra em gratidão. Sim. Você foi ajudado, você foi acolhido, você está tendo a oportunidade. Importante a senhora falar isso. E aí você não é ingrato com aqueles que te auxiliaram. Sim. E aí entra a soberba. Eu sou melhor, faço melhor. E aí, essa é uma convicção minha, tá? Claro, isso é certíssimo. Eu penso sempre assim, eu fico na observação, porque a gente já tem uma caminhada, o olhar é clínico, né? Claro. Você percebe as coisas assim. Então, aquela questão de não reconhecer quem veio antes de você, ingratidão, vem a soberba, e isso caminha para a rebelião. Então, eu vou fazer do meu jeito. Entende? E geralmente não dá certo. Isso é quando as igrejas, você quer dizer, então, vamos trazer para a realidade de hoje, quando as igrejas saem uma dentro da outra, né? É quando tem uma igreja de pessoas mais velhas e o cara não quero fazer tudo velho, tudo ruim. Não considerar nada. Sim. Por exemplo, veja bem, vou responder a tua pergunta, tá? Claro, sim. Nós temos 88 anos de Assembleia de Deus em Teresópolis. Sim. Entende? Então é você não considerar os que já passaram. Meus avós, meu sogro, entendeu? Nós chegamos a 88 e você está chegando agora, teve uma história de A grande maioria dos líderes religiosos de Teresópolis da Assembleia de Deus passaram pela sede, né? E a gente passa na rua, a gente encontra. Sim. A gente fica muito feliz quando a gente vai em evento, Metanoia, em outros lugares. Eu já fui da Assembleia, minha família e tal. Minha avó, meu tio, minha avó. Sempre tem. Sim. Então isso para nós foi semeado o reino. E a semente veio, plantou e vai frutificar em outro lugar. Amém, glória a Deus. Sim. Entende? Porque a igreja é do Senhor. Claro. A gente tem que entender, o reino de Deus não é nosso, não é meu reino. Uma das palavras mais difíceis do povo, como a senhora está falando, eu tive a honra de a gente, semana passada, sentar para tomar um café, e como foi gostoso estar com você, com o tio Israel, ali. Eu saí de lá e fiquei uma sensação, falei, meu Deus, antes eu nem conversava com eles, né, sobre isso. Tava na sua casa o tempo inteiro e a gente não tinha esse tempo, né. E também você tinha uma outra vivência. Outra vivência, exatamente. Você não estava como ainda você com Cristo. Feliz, sabia? Eu falei, cara, eu preciso mais disso, tia, sabe? De sentar com pessoas assim, que carregam uma história. Eu acho que a senhora falou de gratidão, e dentro disso que a senhora está falando, a pior coisa que tem são pessoas ingratas, né? Sim. Porque ela vai arrumar um reino para ela vai criar um reino, um Deus para ela,
E ela vai negar tudo aquilo que foi feito. E a Bíblia é cheia de exemplos disso. Né? Até na vivência com Cristo mesmo, os discípulos, né, os apóstolos estavam com ele ali 3 anos caminhando. Não, tipo, agora eu vou fazer diferente, quero fazer do jeito, vou vender, quero a prosperidade que você falou. Sim. Prosperidade não é somente dinheiro, não. A prosperidade, principalmente, é juntar tesouro no céu. Sim. E a gente está muito focado nas coisas da terra. E aí eu vejo isso até como uma estratégia de fincar os olhos e os pés na terra e esquecer o céu. E quando eu perco o olhar do céu, eu fico muito materialista. Então, essa questão da prosperidade que a gente está vendo muito hoje, claro que Deus quer nos abençoar. Hoje eu vejo que nós somos prósperos. Sim. Né? Meus pais, meus avós, família prosperidade simples. Prosperidade é ausência de necessidade, né? Sim. E ser grato. A questão da gratidão em todos os aspectos. Então, eu acho isso importante. Agora, experiências tremendas a gente teve, eu tenho, nessa caminhada. Deixa eu continuar esse assunto, Tia, que esse assunto é forte. Depois não, a pergunta que você fez que eu não respondi, não tem problema. Você vai responder. Fala mais disso. Hoje tem pessoas, teologias de coaching, teologia de prosperidade, igrejas fazendo isso. Gente que está usando o nome de Deus, pega provérbios e usa o nome de Deus para pegar o teu dinheiro, te fazer de trouxa, que você é trouxa, e você acha que Deus é só isso. Coisas materiais. Coisas dessa terra. Eu vou trazer um contexto bíblico, vou deixar ela continuar falando desse assunto, porque esse assunto é incrível. Quando o tabernáculo de Moisés foi feito, ele tinha aproximadamente uma distância do chão. Ele tinha alguns dizem na teologia que é 50 centímetros de distanciamento do chão. Os panos que ficavam em volta do tabernáculo, sim, eles tinham uma distância do chão. E eu fui estudar por que existia essa distância do chão. E no estudo que eu fiz, foi até com um mestre, né, o Luciano Subirá, na orvalho.com, e ele falou um negócio, ele falou assim, isso é teologia, claro, o tabernáculo foi afastado do chão, porque as coisas do céu não tocam a terra. E o templo não podia ter piso. Por quê? Como você vai tirar o piso do chão para colocar em outro lugar? Porque conforme eles iam caminhando, quando Deus dava a ordem, eles desmontavam, caminhavam e montavam em outro lugar. Sim. O tabernáculo, por isso que quando chegaram na Terra Prometida, veio a construção. Aí entra o rei Davi. Sim. Eu tenho aqui palácios, mas o meu Deus não tem uma casa onde pode ser habitada, né? Então, Deus deu para ele, mas quem construiu foi Salomão. Sim. E aí sim, um templo fixo. E é exatamente, já foi destruído, né, e tudo, sim, mais, e existe, profeticamente falando, a reconstrução do templo. Sim, que tem a ver com o fim. Então, como isso é importante? Tia, Deus estabelece o templo. Sim. Longe do chão. Mas Cristo, quando veio... Longe da terra. A promessa que Cristo veio é Deus se torna homem, aí sim, por isso que o templo é estabelecido com fundamentos na terra. Sim. Ele veio trazer essa conexão. O que as pessoas que estão te ouvindo, tia, precisam ouvir sobre juntar tesouro no céu e parar de usar Deus para ter tesouro nessa terra? Fala para esse povo ouvir, tia, sobre isso, que a senhora tem só um pouquinho de experiência para falar disso. Não, veja bem, quando nós falamos de prosperidade... Você não é assim, ser rico é pecado. Não é isso. Mas... é necessário, nós precisamos para viver. E Deus, claro, não quer... a própria palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Sim. Porque se a gente tem a promessa de bênção e Deus é pai, ele não quer nenhum filho, claro, passando fome e necessidade. Sim. Ele não quer. Tá? Aí envolve várias coisas. Se você não tem energia para trabalhar, se você vai viver da fé dos outros, aí entra a questão da fé dos outros. Sim. Eu vivo pela tua fé, então você me dá tudo, mas eu não faço nada. Então, socialismo gospel. Tem uma coisa totalmente errada. Então, buscar o reino de Deus, eu entendo que é buscar toda a plenitude e todos os atributos de Deus em nós, através do Espírito Santo, mas procurar viver uma vida... Você falou de santificação, que é exatamente a proximidade com Deus e cumprir a palavra. Eu sou perfeita? Você é? Não. Mas quem habita em mim é perfeito. E sem santificação ninguém verá a Deus. Então eu tenho que viver os princípios da palavra, sim, a perfeição mesmo, a santificação no total, só quando chegar no céu. Sim. Porque lá não tem pecado. Sim. Enquanto nós estamos aqui, nós somos, assim, vulneráveis a estarmos errando, estarmos pecando e tudo mais. Então, buscar o reino de Deus é viver pensando na palavra e ser obediente. E aí, quando você se entrega à ação do Espírito e quer em tudo glorificar e honrar o nome do Senhor, o Espírito Santo nos dá sabedoria de como nos conduzir. E aí, até mesmo a escassez, Paulo dizia isso, eu sei estar contente com a escassez ou com a fartura. Filipenses.
Tá? Ele dizia isso. Não E ele importa. era... Hã? Posso Não todas as coisas, aquele que me fortalece. Exatamente. Sem Só que tanto ser rico quanto não, ser pobre. então, mas só que eu tenho um pouco de receio de falar essa fala de Paulo, que a gente fala isso comumente sem meditar. Posso todas as coisas. Olha o que Paulo passou. É claro, o contexto de Paulo em Filipenses é terrível. Quando ele fala isso, ele passou fome, prisão, né? Ele passou naufrágio, passou perseguições, passou coisas horríveis. Então, quando eu posso todas as coisas, eu falei, Senhor, será que eu posso mesmo? Sim. E a gente fala comumente isso. Declara, posso todas as coisas. Na verdade, Pode. diz que a gente fala que posso todas as coisas como se fosse afirmação e como se fosse uma palavra de vitória, Sim. né? Mas na verdade não é. Ele tá Não falando, é, sei tanto ter nada, sei quanto Sim. ter tudo. Eu posso todas as coisas daquele me Não, fortalece. exatamente. E tem um coração grato. É. Já passamos por um momento Na de verdade, escassez. a força não tá na circunstância, né? A força tá em quem é Deus. Exatamente. Paulo tá E a falando assim, nossa ó, não dependência dele sempre. Sim. A nossa confiança nele sempre. A nossa Sim. dependência dele sempre. Então essa teologia de que usar provérbios para ficar rico, isso é coisa da terra e do homem, né? É porque, veja bem, causa engano. Causa engano. E aí a gente não pode pegar um caminho das indulgências. Eu não compro lugarzinho no céu. Eu não compro salvação. Quem já pagou foi Cristo. Entendeu? Quem pagou foi Cristo. E o sacrifício dele, deixando o seu lugar de glória. Deus, é promessa de Deus sendo cumprida lá no Éden. Quando o homem e a mulher desobedeceram. Até é importante nós falarmos que toda a nossa conversa está baseada aqui. Sim, na Bíblia. Não é o nosso achismo. É lógico. Né? Até porque a gente não tem nada, né, tia? A gente não tem nada. E muitos falam, não, mas aí Bíblia, ficar confabulando sobre Bíblia, porque ela é a verdade absoluta. Se não fosse, ela não estaria até hoje em nossas mãos. Sim. Ela serve para os historiadores, ela serve para o direito, ela serve para a pesquisa das civilizações iniciais. Quando a gente vê alguma coisa de Israel, vai na Bíblia buscar claro. A historicidade. Então, veja bem, o nosso fundamento é a palavra. Sim. Então, não sou eu, mas quem vive em mim é Cristo. Sim. Então, buscar esse reino do céu. Onde, olha, não tem ladrão, não tem ferrugem, não tem traça, nada vai corroer. Agora, por conta disso, então, eu não vou trabalhar, vou abrir mão de tudo, vou viver só da fé dos outros? Também não é. Olha o equilíbrio mais uma vez, Sim. entendeu? Agora, quando Deus nos abençoa, a bênção da prosperidade, você poder contribuir, poder ofertar. Ajudar os outros. Exatamente. E você sabe que você está semeando. Quanto mais você semeia, mais brota. Sim. Mas você produz para a sua vida para abençoar outros. Sim. Então, a questão aí entra a questão do amor, né? Se eu tenho possibilidade, eu vou compartilhar. Eu vou repartir. Eu vou ajudar. Se você é grato, né? É ser grato. A minha gratidão faz com que eu veja que Deus tem me abençoado para abençoar outras pessoas. Sim. Porque nós fomos criados, o princípio que eu vejo é bíblico e eu sinto isso, fomos criados para adoração e para serviço e para testemunho. Deus nos criou para adoração. Para estarmos sabendo quem é Deus na nossa vida e falarmos dele. Desse Deus único e verdadeiro. Sim. Não é verdade? Sim. E termos um coração agradecido, isso é muito importante, dar testemunho e viver a palavra. Né? Então, distribuir, compartilhar as bênçãos e reconhecer. Na época das vacas magras, eu já passei por vacas magras. Assim que a gente casou, iniciando a vida, dificuldade, né? De você nunca fome, claro que não. Escassez, né? Você querer uma... Mas com o tempo, com trabalho, com honestidade, sendo ofertante, com certeza as bênçãos materiais chegam. Agora, precisa desses princípios, tá? De trabalho, de honestidade, ser ofertante, dizimista. Tá? Eu não sou obrigada a dar o dízimo, mas é uma forma de obedecer a palavra e mostrar minha gratidão a Deus. Sim. Tem? O dízimo no Velho Testamento tinha uma porcentagem, né, tia? No Novo, quando começa a igreja primitiva, os apóstolos estão vendendo tudo que tem, dando tudo que tem. Por quê? Para a necessidade do corpo. Não, desculpa, não estou te negando a resposta. Sim, mas porque eles aguardavam que Jesus já estava voltando. Da mesma forma que olha os olhos falando, da mesma forma que vocês viram Jesus subindo, ele vai voltar. Sim. Só que já passaram 20 séculos. Eles achavam que ia ser imediatamente. Então vamos nos desfazer das coisas. Vai ter uma turma nessa época que parou de trabalhar, parou de fazer as coisas, achando que Jesus ia voltar e não precisava mais fazer, né? Sim. Mas... é necessário que a gente continue a nossa vida aqui. Sim. Sempre vivendo com os olhos no céu. Sim. Não podemos ficar esquecidos. Porque se a gente ficar muito materialista, em busca do dinheiro, é claro, estou deixando bem uma ressalva importante.
nós precisamos do dinheiro, do vil metal. Precisamos. Como é que vamos viver nesse mundo? Mas não vivemos por, né? Não vivemos por. Porque, na realidade, nossa expectativa é o céu. Então, é juntar tesouros no céu. Ou seja, viver aqui na terra, tudo aquilo que Deus, de bênçãos que Deus pode nos conceder, mas sempre focando que nada vem me roubar. Veja bem, se eu quero, na ambição de ter muito dinheiro, se eu mato, roubo, me comprometo com tantas situações erradas, como é que eu estou juntando tesouro no céu? Para cristão. Estou falando isso para quem conhece o Senhor Jesus. Sim. Então, não pode ter essa incoerência. E tem muita gente hoje, tia, que nem é crente, que nem é cristão. Tem uma vida correta. Que usa os princípios da Bíblia. Sim. Eu conheço vários. E é abençoado nisso. E são abençoados nisso. Sim. São então é mais questão prudentes. de caráter também, né? Aí, não vamos entrar nesse caminho, mas é questão de caráter também. Sim, com certeza. Quando temos Jesus, ele transforma tudo o caráter também. Sim, ele pega nada e faz qualquer coisa, né? E transforma faz tudo, tudo né? novo. Assim como ele fez. Eu vejo muito isso quando ele fez na criação, continua fazendo até hoje, né? Sim. Do nada ele fez tudo e continua pegando gente que não era nada. E ele pega do deserto de Ezequiel e faz de um cemitério, faz um exército. Deus é Deus, né, tia? Conta uma experiência, tia, que você teve com Deus, que você pode falar você fala, Maurílio, essa aqui o Espírito Santo fez isso, aconteceu isso. Para as pessoas entenderem a necessidade de buscar a oração, o jejum, a palavra e a experiência com o Senhor. Então, na nossa caminhada, muitas experiências profundas a gente tem. Né? É importante que a gente não viva das experiências dos outros, que os testemunhos são muito importantes. Eu amo culto com testemunho. Edifica a nossa fé, né? Muito, muito, muito. Porque senão você só fica ouvindo, digamos assim, o pastor, o líder, e fala, ninguém mais tem testemunho para dar, ninguém mais tem vivência. Isso que eu te falo do convívio com as pessoas. Então, eu acho importante essa questão do testemunhar. Muito importante. E tenho vivido vários testemunhos muito importantes de desafios, de questões, até mesmo financeira. Sim. A gente pedir, Senhor, como é que vai ser? E Deus provê. Sim. Então, e a resposta é de oração mesmo. Né? Salvação, cura, libertação na família. Então, várias experiências a gente tem tido, assim, tremenda e profunda nesse sentido. Tem alguma assim sua? Você fala assim, Maurílio, eu vivi isso aqui quando era nova, quando era há pouco tempo atrás, ou sua, individual, sua com Deus. Eu sei que a senhora se coloca numa posição de orar por todo mundo, né? A senhora acaba sendo uma intercessora de tudo que está à sua volta. Mas da Marli o Espírito Santo, tem alguma experiência que a senhora fala, essa daqui, meu amigo, eu e Deus, mais ninguém? Então, uma experiência até foi com meu filho mais novo, o Cleiderman, que você... Amigo de muitos anos. Foi através dele que você veio para nossa família. Exatamente. Que para os íntimos ele é o Kekei. É verdade. Porque os irmãos e os primos chamavam de Kekei e ficou Kekei. Eu já, quando não gosto de apelido, para mim, é o Cleiderman mesmo. Numa semana que seria o aniversário dele, ao sair, ele veio em casa, almoçou, ele não viria, veio, almoçou, e ao sair, falando, e aí, como é que você vai fazer alguma coisa do teu aniversário e tal? Ele falou, mãe, deixa que eu resolvo para amanhã e tudo mais. Aí eu falei assim, porque o aniversário é muito importante, a gente tem que comemorar, a gente tem que compartilhar e tudo mais. E aí ele, ao sair, eu falei assim, Deus te abençoe. Sempre faço isso. Faço para os meus netos, sempre. Deus te abençoe. Sai na loja, em comércio, sai do táxi, qualquer lugar que eu tiver, falo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Já é uma frase de bênção mesmo, não é simplesmente uma frase falada. Né? Costumeira não. E nesse momento que ele saiu, eu falei, Deus te abençoe. E eu me debrucei. Ele desceu a escada, porque tem elevador, mas geralmente só vai de escada para andar mais rápido. Me debrucei na mureta e falei, Senhor, guarda ele, abençoa meu filho hoje. Naquele dia, ele sofreu um acidente de moto. Eu lembro. Você foi no hospital? Eu fui. Foi quando o seu primeiro filho ia nascer. Isso mesmo. Ele nasceu no dia Final seguinte. Do ano. Não, foi o Luca, então. Foi o Luca? Foi o Luca. Ele passou o aniversário dele no hospital. Foi, exatamente. O Luca nasceu no mesmo dia que ele. 15 de setembro. 15 de setembro, exatamente. Então, foi uma experiência de ter orado naquele dia. E foi assim, eu entendo que foi um mover de Deus. A gente fala assim, Deus te abençoe, entra, vai fazer outra coisa. Mas naquele momento eu acompanhei, olhei e falei, Senhor, guarda ele, protege ele e tudo mais. Porque aquele dia ele estava de moto. Sim. Eu falei, Deus protege, guarda o nosso filho. E senti uma coisa diferente naquele momento. Sabe quando você tem necessidade de clamar? É o Espírito Santo te incomodando? Sim. Naquele dia, naquela segunda-feira, ele vindo de Vieira, onde ele tinha o pet, tinha a farmácia e tudo. Ele estava vindo para a igreja. Trabalhar. Foi trabalhar e estava voltando. Vou voltar de moto para poder... Eu queria estar um dia até com o pastor Lucinho, ia estar ministrando. Ele falou, quero chegar mais... Uma conferência, eu quero chegar mais cedo para ouvi-lo. E ele diz que estava louvando quando, do nada, um carro desligado sai do posto e pega ele no meio do caminho. E não socorre e vai embora. Né?
E quando eu soube da notícia, nós estávamos no seminário, eu sou diretora, a Nied já estava lecionando. Quando chegou a notícia, isso foi em torno, antes de 8 horas da noite, eu só fui saber às 10. Aí eu fui, lembra que a gente nos encontramos lá no hospital? Sim. E tudo mais. Então eu vi ali uma necessidade mesmo. O Espírito Santo falar contigo, faz isso. E Deus dando um livramento. Sim. Porque eu clamei, Deus já sabia de tudo. Né? Aí eu fico, até algumas pessoas comentam, mas Deus não podia ter livrado? Claro, mas a necessidade da intercessão. O Espírito Santo falando contigo, ora. Sim. Ora. E você sente naquele momento de orar, de interceder e acontecer depois. As pessoas acham que estar em Cristo não tem problema nenhum, né, tia? Claro viver uma vida perfeita, uma vida linda e uma vida que não existe isso, né? Que ele não vai ter problema nenhum. Ele te livra dentro do problema, né? Exatamente. E aí caberia, tudo posso naquele que me fortalece. Exatamente. Né? Olha o exemplo de glorificar no meio do problema, né, tia? Sim. Exaltar o Senhor. E ter paz no meio da guerra. Mas isso é o buscar de Deus. Você ouviu o que ela falou? Fala de novo, tia. Ter paz. Em meio da guerra, em meio dos conflitos. Mas aí é fruto do Espírito. Se eu não tenho o Espírito Santo na minha vida, o fruto não aparece. Porque o que nos leva ao céu não são os dons. É o fruto. Porque se fossem os dons, Jesus não daria aquela palavra. Muitos me dirão, Senhor, mas em teu nome profetizei, curei, operei milagres. E Jesus vai dizer, apartai-vos que nunca vos conheci. Por quê? Faltou o fruto. O fruto é a morada do Espírito em nós. São os atributos comunicáveis de Deus na nossa vida. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, longanimidade, que é paciência, né? Aí entra a mansidão. Domínio próprio. A nossa fé, a nossa fidelidade. Gálatas 5. O dom, vou falar de novo, tá? O dom que você carrega não te leva para o céu. Se não tiver o fruto. Se não tiver o fruto. Missionária Marli, pega essa para você. Que acha que... Essa é a minha experiência com Deus e a palavra diz isso. Ser usado por Deus não te valida a entrar no céu. Se não tiver o fruto. Que é uma caminhada constante com o Senhor. Porque não é por obras, né? Não, senão fica fácil. Para que Jesus morreria se fosse por obras? Não é mérito meu de forma alguma. Tudo é mérito do Senhor. É Ele na minha vida, é Ele na sua vida, é Ele na nossa vida. E mortificar a carne é difícil, né? Morrer é difícil, né, tio? E todo dia precisamos um pouquinho mais. A morte, o princípio do evangelho é morrer, né? Se você for olhar para o que a gente faz no batismo, o princípio do evangelho é a morte. Morrer a carne, né? Sim. A minha vontade. Exato. Agora, Cristo vive em mim. É um exercício difícil, tá? Sim. É uma coisa que tem que ser trabalhada. E todos os dias. Sempre. Aí entra a questão da santificação que você falou. Né? De cada dia caminhando para o céu. E aí as dificuldades que nós estamos vendo nesse tempo presente. As mudanças na cultura, essas mudanças de valores. Na própria igreja, na própria sociedade. Sim, o ser humano. Na terra tá assim, né? Até porque com a proximidade da vinda de Cristo, o diabo sabe. Ele não quer que ninguém se salve. E aí é uma guerra espiritual. Cristo morreu para que todos sejam salvos. E o inimigo não quer que ninguém se salve. As pessoas não têm essa consciência, tia. Principalmente para quem não tem conhecimento, não é nem da Bíblia, não. Você vê uma pessoa que não tem Jesus, eu escutei uma pessoa falar assim, mas eu não acredito em salvação, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Mas você não acha que você precisa dar uma olhada, clinicamente falando, na sociedade de hoje, nação contra nação, pai contra pai, filho contra filho, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, a parte dessa perversidade sexual que tá uma loucura hoje, né? Tudo tá comum, tudo tá... Posso tudo. Posso tudo. E a Bíblia relata isso de forma clara, ela mostra como seria isso, né? Como que... As pessoas acham, na verdade, que... Ontem a moça falou isso na igreja, que ser crente, ou ser crente, que eu digo, não é evangélico, não. Cristão. Ser filho de Deus, cristão. Ser cristão é um conjunto de práticas e regras que tem que se praticar e se viver. Na verdade, não tem nada a ver com isso. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas nem tudo te pertence, nem tudo você precisa fazer. Eu sempre falo isso. Eu converso com pessoas muita gente que não é crente, e fala, Maurílio, mas você não pode beber. Eu falei, quem te falou que eu não posso, cara? Eu tenho liberdade para pegar, se eu quiser tomar uma cerveja, eu posso tomar. Eu não faço porque eu não quero. Eu sou tão livre nas minhas escolhas que eu não quero fazer. Chega para um cara que bebe todos os dias e fala assim, para de beber. O que ele vai falar? Não quero. Por quê? Porque ele não consegue. A escravidão... O pecado é a escravidão. É tudo aquilo que você faz
que você acha que pode viver sem, mas você não consegue viver sem. Não consegue. É fumar, é cheirar, é maconha, é bebida, é pornografia, é a mentira. Porque tem pecados que são invisíveis aos olhos humanos. Tem pessoas que não têm noção. Tem gente que vive da própria mentira, tia. Se retroalimenta daquilo ali. Depois parece que é verdade. E isso é algema, só que é uma gema invisível. Eu sou livre, tão livre hoje, tia, que eu posso ir pra qualquer lugar. Eu posso sentar na boca de fumo pra conversar com um viciado. Eu posso sentar num bar pra conversar com um bêbado. Isso não me leva mais pra esse lugar de eu não consigo viver sem. É libertação, e eu sei né? que tem pessoas que têm. Às vezes você pega um cara que tá há 20 anos na igreja, mas era alcoólatra e o cara fala, Maurílio, pra mim não dá. E tá tudo bem. A Bíblia diz, fugir do que parece mal. Meu irmão, se parece mal pra você, você tá na frente de um bar e vai te fazer mal, não passa na frente do bar. Tá tudo bem. É saber lidar com a sua humanidade. Que eu acho que é isso que a gente precisa trazer cada vez mais para as pessoas entenderem que estar em Cristo não é ser super-homem. É ser um humano, entender que é falível e que depende de um Senhor. Eu acho que é isso que a gente precisa transmitir para as pessoas que não estão, vamos dizer assim, em Cristo. É entender assim, olha só, nós estamos em Cristo porque nós somos tão ruins que nós necessitamos dessa obra redentora. A gente precisa desse homem que morreu por mim. Porque eu, se for me deixar pelos meus próprios delitos e pecados, meu amigo, é só ladeira abaixo. É o que a gente está vendo na sociedade, né? De uma forma geral, o mundo jaz no maligno. Sim. Dominados totalmente pelo mal. Então, quando você dá vazão à carne, à sua natureza, e a gente vê que na prática, vamos esquecer a Bíblia. Racional. Sim, sim. Ser racional. Sim. O que nós estamos vendo, de tudo isso que você enumerou, faz bem para a pessoa e faz bem para a sociedade? Nunca. Então, você cada vez pior. Sim, exatamente. Então, os princípios que Deus estabeleceu, ele criou, porque nós cremos na palavra. Sim. Então, nós fomos criados por Deus, a gente não surgiu do nada. Sim. Nós fomos criados. E Deus se revela através da palavra, né? Ele se revela usando homens, pessoas, para falar a nossa linguagem. Claro. Cristo veio, se humanizou para que pudesse conviver e participar da vida humana, 100% homem, 100% Deus. Sim. Ele não deixou de ser divino. Então, veja bem, essa prática, essa convivência, a gente pode perceber que o que a Bíblia determina para a gente de convivência em sociedade, os princípios que ele coloca para a gente, eu me preservando, eu me cuidando da minha família, e aí, aonde eu estou, eu também sou bênção na sociedade. Vamos pegar os 10 mandamentos, que foram as primeiras leis que Deus estabeleceu. Sim. Se todos seguissem os 10 mandamentos, precisava de presídio? Não. Precisava de advogado? Não. Nada. Sim. Então, princípios que nos As guardam. As leis são normativas para poder proteger a sociedade. Exatamente. Então, eu vejo nisso. Mesmo que não tenha fé, não queira acreditar em Bíblia, em religião nenhuma, porque religião não salva. Quem salva é Cristo. É lógico. Princípio, né? Claro. Religião não salva. Quem salva é Cristo Jesus. Né? É Ele é o único caminho. Sim. Só ele que vai nos conduzir Ele ao céu. mesmo disse isso. Ninguém ele vai é o ao Pai se não for através por mim. Só ele é o único caminho. Porque foi o único que morreu, ressuscitou, pagou o preço da redenção. Não teve outra pessoa que fizesse isso e continuasse vivo até hoje. Sim. Então não existe outro caminho. O caminho é Cristo realmente. O mais doido é que ele ainda está vivo, né? Sim, ele está... E Meu outra Deus. coisa, não é mérito nosso, é mérito dele. A partir do momento que eu acho que eu posso, pelas minhas boas obras, pelas minhas boas ações, eu estou negando o sacrifício de Cristo. Sim. Então, se eu prego e vivo o sacrifício de Cristo, eu tenho que me negar a mim cada dia mais e procurar viver isso. E aí fica aí tão estampado aos olhos. Como está a sociedade? Com o afastamento de Deus. Porque quando a gente vê todas essas práticas acontecendo, isso mostra que as pessoas estão longe de Deus. Então não tem temor a Deus nem a palavra. Não, eu faço o que eu quero, sou livre. Só que, na realidade, o pecado não é uma liberdade, é escravidão. Pecado é escravidão. Eu vejo, tia, o pecado e a vida nessa prática, né? Só uma coisa, o pecado, para ficar bem claro, é o afastamento de Deus, é Sim. desobediência os ensinamentos que o Senhor colocou para nós. Então, escritos na palavra. Sabe qual que é o maior? Eu falo isso biblicamente falando, tia. Como que eu vejo? Para mim, na verdade, a maior dor de uma pessoa, tia, não é ela estar lutando, por exemplo, para... Se fica com Jesus, se fica no mundo, se ela fica nesse embate. Hoje tem muita gente que um dia esteve em Cristo, hoje desviou, vamos dizer assim. Tem linhas teológicas que não acreditam nisso, mas vamos falar dessa forma. Para mim, a maior... a coisa pior que tem é quando você se afasta de Deus a ponto de Deus falar assim, ó, eu deixo você viver os seus delitos e pecados. É quando Deus permite que você faça aquilo que Romanos 1, quando Paulo escreve.
primeiro capítulo de... É isso que eu tô falando. Era isso que você estava falando. Exatamente. É quando Deus fala assim, ó... Deus os entregou as suas paixões e concupiscências. Tio, eu acho isso... Terrível. É terrível. Porque... Aí você vê as atrocidades acontecendo. É o que você tá vendo hoje. Quando Deus... O próprio Deus diz assim, ó... Eu entrego você pros seus próprios desejos. Ele tá deixando você viver do jeito que você quer. Isso é liberdade? Que é o egocentrismo. Isso é liberdade? Não, porque a gente continua escravo. Escravo do pecado. Escravo da carne, escravo da desgraça. Escravo de si, do meu eu, dos meus desejos, das minhas vontades. E o Romanos 1, quando ele acaba de escrever, ele descreve todas as práticas que as pessoas estão vivendo. E nenhuma delas é boa, nenhuma delas é saudável, nenhuma delas é nociva, nenhuma delas é uma bênção. Não, é tudo a depravação. Porque o homem, ele é depravado na sua essência. Nós carregamos a natureza de Adão. Sim. Nós somos depravados, a depravação não quer dizer apenas uma depravação sexual, nada disso. Nós somos, sim, se deixar, a gente vai corromper, a gente vai roubar, a gente vai fazer maldade. A gente vai fazer. Ah, Maurílio, mas eu tenho caráter. Tudo bem. As pessoas acham, tia, que ser bonzinho você é melhor do que alguém. Não, é tua obrigação, meu amigo. Fazer o certo é obrigação. É obrigação fazer o certo. Fazer o certo é obrigação. Mas quando ele entrega, ele fala, faz o que você quiser, tia. Meu Deus. Tanto que o resultado é o que a gente vê hoje. Não, e eu acho interessante quando a gente faz... a palavra é atual, né? Imagina, a gente fica apaixonante, né? É um livro escrito há muitos anos. Exatamente. Veja bem, nós estamos falando aqui de Romanos 1. Está descrevendo hoje. E ainda muito pior com a proximidade da volta de Jesus. Passaram 20 séculos. Sim. Então vejam bem como vai acontecendo, mais perto estamos da volta de Cristo. Então, as questões espirituais e humanas, elas estão muito afloradas por conta disso. Né? E a tendência é, se não ficarmos atentos, Cristo vem a qualquer momento. Exatamente. E tudo está mostrando isso. Então, como negar a existência da Bíblia como verdadeira, do seu início até o fim? Eu sempre costumo dizer que nós estamos vivendo a última página para entrar no Apocalipse. Já vivemos tudo, tem toda a historicidade, tudo que tá tudo pronto, né? Tudo pronto. Já vamos virar. Exato. Já vamos entrar no Apocalipse. Sim. Com a volta de Cristo. Exatamente. E precisamos falar da volta de Jesus. Tia, eu vou falar. Crente, não crente, precisa saber. Vou fazer uma pergunta para a senhora boa. O apóstolo Paulo acontece doutrinando o Timóteo. Eu sou apaixonado pelo livro de Timóteo, né? Para mim, assim... As duas cartas são excelentes. São incríveis. E ele fala uma coisa, na segunda carta ele fala assim, Timóteo, haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. E eu quero te fazer uma pergunta. Que nós estamos vivendo. É isso aí. Eu quero te fazer uma pergunta, tia. Ele vai falar sobre pastores de si mesmo, ele vai falar sobre pessoas amantes de si mesmo que estão buscando pessoas com seus próprios desejos, que buscam líderes religiosos, que buscam pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, não aquilo que você precisa ouvir. Precisamos confrontados com a palavra, né? Qual é a diferença no tempo de hoje, entendendo tudo que a gente está falando, Romanos 1, Timóteo, quando tem um leque de situações hoje, qual é a diferença de ser evangélico e de estar em Cristo? Porque como a gente mesmo disse, a religião não vai salvar ninguém. Lá no céu não vai ter um território assim, ó, evangélico, católico, espírito. Não vai ter isso. Só vai ter um só povo. Quando Jesus ele estabelece o fim do muro de separação entre judeu e gentio, isso já diz muita coisa pra gente. Sim. Tá dizendo assim, ó, não é religião. Aquele que crê em mim. Eu vim para todos. Esse muro, ele torna uma só nação. Sim. Que é a nação santa. Que vai morar no Senhor. Qual é a diferença? Para as pessoas entenderem que estão ouvindo a gente, entre evangélico e estarem enxertado no Cristo. Porque as pessoas acreditam, eu conheço muita gente que o religioso ele traz para outro tia que tá, vamos dizer assim, que não estar na igreja, sempre juízo. É sempre juízo. Você vai para o inferno, você vai não sei o quê, você vai não sei o quê. Só que eu percebo que aquele que está em Cristo, ele não vai usar o dedo para apontar. Ele vai usar a mão para estender e oferecer ajuda. Eu vejo dessa forma, tio. Biblicamente falando, Jesus, quando está na terra, nos evangelhos, como pecador, ele estende a mão. Com o religioso, ele aponta o dedo. Fariseu, raça de víboras. Com um pecador, ele estende a mão. Fala, vem cá que eu vou te ajudar. Porque eu acredito que quem está em... Porque ele fez isso, vai fazer isso. Vai estender a mão para quem está fora. Mas aquele que é religioso, o próprio Jesus falava, não, você não. Você está em pé na porta da igreja para orar para todo mundo te ver, meu irmão. Você está buscando reconhecimento do homem, não reconhecimento de Deus. Qual é a diferença, tia, de ser evangélico e de estar em Cristo?
Então, hoje nós temos muito crentes nominais. E pode ser, vai culto só domingo? Não, pode ir em outros dias, frequentar a igreja, e essa é a diferença. Porque você estar dentro do templo, junto com as pessoas, todo mundo tem cara de santo. A roupa, o comportamento, levanta a mão, glorifica, ora, lê, canta e tal. Mas aí é a diferença, todos estão ali. A nossa diferença de estar em Cristo é o sair do portão para fora. Nosso desafio é a segunda-feira. Não é o culto de domingo, né? Exatamente. É onde nós vamos mostrar mesmo toda a nossa convivência, a nossa comunhão com Cristo. Entende? Então, ser evangélico, de repente, é um rótulo. Você, qual a sua religião? Eu sou evangélico. Hoje é moda ser evangélico. Exatamente. Qual a sua Hoje religião? Agora, caminha com essa pessoa para ver se ela é evangélica mesmo. Então, a gente está dizendo para as pessoas que a sua profissão de fé não é a igreja que você frequenta. Não. É quem você é fora dela. Exatamente. Até porque existe a igreja visível, essa que nós frequentamos, mas o arrebatamento é a igreja invisível. Não tem parede, né? Exatamente, que só Deus sabe. Só o Senhor sabe, aqueles que são seus. Mas isso aí não entra eu não prego predestinação. Sim. Tá? Porque Cristo veio para todos. Eu também creio nisso. Tá? Cristo veio para todos. Todos que quiserem aceitarem, e ele é o único caminho. Não tem via alternativa. Ou é céu, ou é inferno, ou é Deus, ou é o diabo. Não tem meio termo na nossa vida espiritual e humana. Sim. Tá? Isso aí, crendo ou não crendo na Bíblia, crendo ou não crendo em Deus, essa é a verdade. Então a diferença do evangélico para o cristão, do em Cristo, é aquele que vive o verdadeiro evangelho. Vive o evangelho. Ontem uma moça pregando falou uma coisa que eu achei aquilo ali forte demais. Eu até falei, meu Deus, como ela falou isso com uma autoridade que eu fiquei assim, achei até meio... até para ouvir ficou pesado. Ela falou assim, você acha que se você que é virgem, você vai pro céu? Aí ficou aquele silêncio na igreja assim. Ele falou, tinha 10. Só 5. Tem que ter azeite na lamparina. Azeite é o quê? O Espírito Santo. Tá achando que você é bonitinha, se comporta bonitinha, virgenzinha, santarrona? Você vai pro céu? Se não tiver azeite, você não entra na festa. E a gente sabe que a parábola das virgens, ela é um apontamento por Cristo. E fala da igreja. Da igreja. Nós somos a noiva. Exatamente. Cristo é o noivo, nós somos a noiva. Sim. Então estavam todas vestidas iguais, todas com lamparina. Meu Deus. Então, é aquela questão que eu estou falando. Estamos todos juntos ali, mas a diferença é a essência que tem dentro. Que é o azeite. O combustível. Porque a lamparina você tem. Com o azeite, tem fogo. E é o fogo que queima pecado, é o fogo que queima, purifica. É o fogo purificador. Fogo purificador, entendeu? Que personifica o Espírito Santo, né? O azeite, o fogo é o Espírito Santo. Pode estar com a roupa da noiva. Pode parecer estar com a lamparina crente, da noiva. Parecer que é evangélico, mas se não viver o evangelho... Se não tiver pode ser até virgem. Sim, com certeza. Deus do céu. Pegou? Tô até meio sem saber o que falar. Jesus. Vou te fazer uma pergunta provocativa. Posso? Só ainda voltando nesse assunto. Isso, né? Exatamente. Por isso que a Bíblia diz que para o homem normal, ser humano comum, que não tem a mente de Cristo, é loucura para aqueles que não conhecem a Cristo. Sim. Mas a partir do momento que a gente tem um encontro com Cristo, o Espírito Santo habita em nós passamos a ter a mente de Cristo. Exatamente. E começamos a entender os mistérios, porque o Espírito Santo revela para nós qual é a vontade dele e revela a palavra para nós. E é loucura mesmo, né? E é loucura. Para um homem como isso é loucura. Vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vai ser resposta boa. Música gospel contemporânea. A senhora acredita que os novos estilos de louvor, como worship, rap gospel, realmente glorificam a Deus ou desviam da verdadeira adoração? Então, a minha formação, voltar lá atrás, na historicidade, a nossa influência é muito da Europa. Sim. Então, por exemplo, as igrejas históricas, a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus veio depois, a gente já falou sobre isso, claro. A influência da música sacra. Entende? Então, a minha formação. E eu, quando jovem, eu fui fazer piano. Fui fazer música clássica. E eu estudei piano na ProArte. Ai, que saudade da ProArte. Vale até que falar, né? Uhum. Meu filho quer fazer piano. Eu fiz piano na ProArte com a professora Inilde Smith, na época do comendador Theodor Remberg. E eu, quando passo na ProArte, eu fiz faculdade de pedagogia e fiz lá na ProArte. Fez com quantos anos, o pessoal lembra? O quê? Faculdade. Você fez com quantos anos? Qual idade você tinha? Não,
Não, eu fiz com a minha filha. Eu fiz vestibular com a minha filha, passei no vestibular, estudamos juntos na mesma sala, nos formamos juntos, no ano de 2001. 24 anos. Já tinha 40 e poucos anos de idade. Tinha. E incentivo, vai estudar. Eu tenho uma amiga agora que já está chegando nos 50, ela está fazendo psicologia. Isso, não tem tempo. Vai estudar, não importa. Mas então, voltando à minha formação, com essa questão da música que você está falando, para não perder o elo. Então, veja bem, então a minha formação sempre foi clássica, do piano clássico. Então, quando eu estava fazendo piano, veja bem, eu comecei solteira, casei, tive os filhos e tal. Quando tive meu terceiro filho, aí eu tive que realmente parar isso, porque aí tinha toda uma demanda de família. E aí o ministério pastoral, claro, né, ajudá-lo em tudo mais. Então, veja bem, então minha formação é clássico. O meu ouvido dói com certos ritmos, então você me perguntou algo muito pessoal. Sim. Mas agora trazendo para o lado espiritual, tá? De observação geral. Ela não gosta de piano, não. O segundo filho dela tem o nome de um pianista. Sim, o Clayderman. Né? É Richard Clayderman. Da época. Mas o nome dele quer dizer homem, tanto no inglês quanto no alemão, ele é homem de barro. Sim. Então, Adão. Claro. Então tem uma historicidade tem, mas bíblica, né? Exatamente. Então, a minha vida é teologia e música. Eu lembro que você me mostrou na época o nome do QQ, por que era QQ, você mostrou um CD, que você tinha um vinil, acho que você vinil, com o nome do rapaz. Isso aí, exatamente, Fala, tia, agora então da música, veja bem, então a minha ao tempo de hoje. Exatamente. Então, eu estou vendo muita mistura. Entende? Aí você pega uma música secular e coloca só um texto bíblico, isso santifica. O tom, né? E a gente teve, agora, nesses dias de carnaval, eu pude ouvir, porque a gente está na mídia, né? Claro, a gente não vive telefone, isolado. Lógico. E chegou muitas reportagens, chegou na televisão, então, explicando os ritmos. E isso foi, eu acho que foi esclarecedor. Nem todos os ritmos nós podemos trazer para o culto. Porque se é uma prática de outras linhas... São invocações de demônio. São invocações de demônio. E agora o carnaval esse ano foi... Explícito. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Prostituição. Sim, tudo. Liberdade demônios, total. Todas as coisas. Tudo invocação, realmente. Aí veja bem, é mais um sinalizador da volta de Jesus. É claro. Entendeu? Sim. As pessoas distantes de Deus fazendo tudo que o diabo quer. Sim. Do jeito que o diabo quer. E aplaudindo e dizendo que é bom. E achando que é bom. Só que as consequências vêm, né? Teve um rapaz que falou uma coisa, tia, sobre isso. Eu vou deixar a senhora continuar sobre esse raciocínio. Alexandre Pires. Ele falou um negócio num podcast de futebol. De uma música que ele fez. E o tom que ele botou na música, ninguém ouvia a letra. E eu olhei aquilo. E ele falou de uma música que ele canta que as pessoas estão confessando suicídio. Vou embora agora, embora para outro planeta. Essa música, ele falou, não foi ninguém que fez. Ele falou, não é fofoca, não é piada. Só aí na mídia que você pode Ele que falou no podcast e fizeram um corte, colocaram na internet. Foi no Charla Podcast, se eu não me engano, que é um podcast de futebol. E ele falou que essa música, as pessoas estavam declarando suicídio. Ele fez isso de propósito. Só que as pessoas não conseguem ouvir a letra por conta da melodia, acho que é a melodia que fala, que tá por baixo. O tom, a melodia, o ritmo. Do instrumental. Exatamente. Então, veja bem. Olha quão forte que é, você nem ouve. Exatamente. E você vê que nas baladas, eu nunca fui, né? Sempre a minha vida inteira na igreja, mas a gente... fui. Não, tudo bem. Sei como é que mas as baladas, aquele ritmo que, olha, enlouquecedor. Jogo de luz, isso tudo é alucinante. É isso mesmo. Você fica tão... Aquilo é para motivar teu cérebro, teu corpo. E você não está percebendo o que está sendo cantado. Nem que está entrando em você. Nem que está entrando. Então, eu tenho as minhas ressalvas. Sim. Como eu falei, meu gosto pessoal, tá? Não, tia, a Assembleia de Deus, ela tem uma... que eu acho incrível, né? As letras do hino da harpa é coisa de maluco. Não abro mão. Assim... Não, a Assembleiano Raiz não abre mão de hinos da harpa, coral, orquestra, escola dominical, círculo de oração. Eu sou assembleiana raiz. E eu não abro mão disso. De jeito nenhum. Vai morrer com isso, né? Vou morrer com isso. Amo. Porque a gente tem que florescer onde está plantado. É claro. Então, se eu estou ali, defeitos, erros, todo mundo tem. Eu acho que a harpa, tia, ela é uma proteção, cara. Você cantar a Bíblia. A harpa é a Bíblia cantada. Sim.
Hoje você vê louvores que eu falo, meu Deus. Tem muitos louvores muito bons novos, né, tia? Tem. Falar que Não. a atualização da música, a forma de fazer. Sim. Cara, tem gente que tá fazendo louvor que você fala. Não, meu até Deus. mesmo os hinos da harpa, nós temos a orquestra, vai um abraço ao nosso maestro Osiel, que ele é tremendo, formado em música na Escola Vila Lobos e tudo, ele é o nosso maestro lá. Temos um trabalho bonito. Então, dá para fazer e fazer. Moderno, né? Exatamente. Sim. Com uma nova batida, mais E acelerado, realmente os hinos da harpa. Quer são dizer, você está incríveis, né? cantando adoração, porque os nossos hinos da harpa, na grande maioria, são traduções da Europa. Sim. Deles que vieram. Aham. Os hinos da harpa são traduções. São estruturais, né? Exatamente. Dá pra você fazer, sabe o quê, tio? É legal até as pessoas entenderem. Se você pegar o hino da harpa, tirar ele como se fosse um inário, uma música, como tem no Cantor Cristão, que é na Batista, que Também. segue a mesma linha. Mesma linha. né? Muitos são até similares. É. Até usando os Iguais. mesmos. Você pode fazer uma Bíblia Sim. de princípios. Isso. Você pode pegar o inário, colocar e falar, lê isso aqui como se fosse uma Bíblia. Não, e é Né? interessante que... De tão fiel que é. Exatamente, percebe só, porque nós estamos falando agora de música, né? De ritmo, Aham. nós falamos de instrumental, Sim, de ritmo, claro. tudo isso. Agora, entra nessa questão da letra. Quando a gente lê, sem cantar, só lê, você pega a harpa cristã, o cantor cristão, esses livros dinários de igreja. Aham. Você lê ali, você vê a presença ali poética, o português tão É uma letra lindo. inteligente, né? Exato, para você ler aquilo ali, é algo assim, um texto de uma riqueza. E hoje a gente vê uma pobreza linguística terrível. Então, como a minha base é esse, quando eu leio os textos dos hinos, já que você colocou nisso, me veio à mente, olha a riqueza que mensagem, que profundidade. E você precisa até entender bem aquelas palavras. Sim, tem que São estudar o rebuscadas. inário. São rebuscadas as Quando palavras. eu vou na igreja, assim, que eu vou muito à assembleia, né? Eu, graças a Deus, tenho essa... Eu me sinto assim, né, tio? Eu gosto de ir na assembleia, eu gosto de ir na Batista, eu gosto de estar nos lugares que Jesus está falando, eu já fui em presbiteriana, eu já fui em tudo, eu amo essa diversidade da igreja, até porque eu acho que isso forja a gente, você aprende coisas, você fala, cara, você olha aqui e fala, por exemplo, eu sou uma das pessoas que eu mais estudo é o Hernando Dias Lopes, no Brasil, né? É um cara que, é um moderno, mas ele tem uma obediência bíblica incrível. Ele não foge dos princípios. Não foge, ele Exatamente, é incrível. Mas quando eu vou nas assembleias, eu vou muito lá no Rio, no Camilo Figueiredo, aqui também na igreja lá do pastor Israel, da senhora, como que consegue gravar todos aqueles hinos? Olha, Eu fico impressionado com isso. Que são 500, são quantos? 640 hinos. Então, mas veja bem, nós fizemos um tempo atrás, porque o Jael é apaixonado, porque foi maestro, ele músico, maestro de coral, ele é apaixonado pela... Todo mundo sabe lá, o aniversário dele, ele tem que ter um hino da harpa, porque o pastor Jael é apaixonado pelo hino da harpa. Ele não abre mão disso. Sim. Então, nossos cultos de semana é terça e quinta. Todas as terças-feiras, na época o Areli, o irmão dele, que era maestro, né, que faleceu, tem uns 3 anos que foi falecido, que era maestro da banda. Então, todas as terças-feiras, nós cantávamos, começamos do primeiro até o último. Aí se cantava do 1 até o 5, na semana seguinte, 6, do 6 para frente. Cantamos todos por 2 vezes isso. Para que todos tivessem a experiência de cantar todos os hinos. Porque tem aqueles hinos que ficam mais conhecidos e tem São outros mais que famosos. não. Por exemplo, você vem aqui, a gente tem muitas pessoas do Rio vindo morar em Teresópolis. Sim. Temos recebido. Ontem foi ceia, recebemos mais pessoas que estão vindo morar em Teresópolis. Sim. A nossa igreja tem geralmente assim, um grupo de hinos da harpa cristã. O outro que vem da Assembleia de Deus tem outros que eles cantam mais. Chegam aqui e falam, não, esses hinos a gente não canta. E tem então essa troca. Sim. Então, isso que eu estou te falando, tanto a qualidade da música quanto a mensagem, porque não é somente a harmonia, né? Mas a mensagem que ela passa na harpa cristã. Nesses louvores que você falou, hoje tem uns hinos lindíssimos. Sim. Lindíssimos. Eu vejo uma coisa, tia. O Brasil, ele durante muitos anos, ele traduziu músicas, né? Sim. Ele não cantou mais. Eu acredito e vejo, pelo que está acontecendo na igreja hoje, uma necessidade muito grande do Espírito Santo. Está dando música a grandes ministros. Sim. Eu vejo isso, né? Eu acompanho muito Tem isso. acontecido. Por isso que dando letras assim que você fala, meu Deus, cara. Não, e pega, né? São louvores mas são. São louvores São que poucos. pegam. Eu acho que a harpa, os hinos, né, mais tradicionais, como eu sempre falo, ele protege. É proteção. E é bíblico, proteção. né, doutrina. Mas nós temos uma diversidade. Por exemplo, nós temos o trabalho com as crianças. As crianças, quando vão cantar no culto, né, eles cantam, depois recebem a oração, desce para o seu culto. Sim. Eles cantam a linguagem deles, as Do jeito músicas deles. de criança e tal, Sim. porque
é a linguagem que eles precisam, né, didaticamente falando. Nós temos a música jovem, que temos a orquestra. Que mais moderna. Mais moderna, e geralmente as músicas atuais. Sim. E o cuidado que se tem que seja música de adoração e não de autoajuda. Que tem a música de autoajuda. De egocentrismo. Exatamente. Não, é culto ao Senhor, é louvor ao Senhor. Ele tem que ser o centro do culto. Então, nós temos esse cuidado máximo. E temos a música jovem, tem as irmãs que cantam. E aí diversifica, às vezes com hino. Mas mesmo assim é com orquestra. Comunica todo mundo. Comunica todo mundo. Sim. Temos os adolescentes, que tem mais movimento e tal. Mas são sempre hinos cuidados, tá? Zelosos com relação aos princípios. Com a mensagem, né? Exatamente. Hoje Conteúdo, né? Conteúdo. Hoje não se vê muito, tia. Infelizmente, no nosso meio, o povo com conhecimento. Então, assim, se por causa da internet... Vídeos de 30 segundos, vídeos de 15 segundos, vídeos de um minuto, vídeos de curtos, as pessoas acabaram se tornando levianas, rasas na sua profundidade, na forma de fazer. Quando vem um hino desse, que é grande, que fala muita coisa, que ensina muita coisa, eu estava lá na subsede, a menina cantou um hino de Apocalipse, eu falei, meu Deus, com que saudade de ouvir algo bíblico, algo fundamentado, algo que você sai dali pensando. Eu acho que a gente perdeu um pouco, tia, e a igreja perdeu um pouco. Elas fazem os cultos para os homens. Elas não fazem mais os cultos para o Senhor. Quando o apóstolo Paulo está norteando a igreja de Corinto sobre como formação de culto, o propósito do culto é entregar, é nos unir como igreja. Para entregar corpo, ao né? Senhor. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, temos que estar em comunhão e agregado. O culto tem que ser para Ele, pensar nele. Por isso que eu te falei do cuidado da música. Sim. Então, essa parte da música, por quê? O que vai acontecer no céu, por exemplo, a pregação, a oração não vai ser necessário no céu, mas o louvor sim vai continuar. Porque no céu é o lugar de total adoração. Meu Deus. E Lúcifer sabe disso. Tanto ele usa a música para o outro lado. Exatamente. Então, tudo que pode ser feito para desvirtuar a adoração de Deus para a carne ou para ele vai fazer. Então, o cuidado que temos que ter. Nós somos criados, porque eu te falei, para adoração, para servir e para testemunhar. Então, para adorar como? Eu tenho que glorificar o tempo. É ele que tem que ser exaltado. Sim. É Deus que tem que ser exaltado o tempo todo. Tia, no tempo de hoje, qual é o maior inimigo da igreja? Satanás ou a própria igreja? Eu diria que sempre vai ser Satanás. Porque ele é o inimigo de Deus desde sempre. Mas com relação não à igreja, que eu digo não à igreja gloriosa, tá? Não à igreja imaculada. Eu estou dizendo assim, o sistema religioso, para ficar mais fácil. Entendi. Eu estou falando porque experiência própria. O exército que mais mata seus exércitos é o povo de Deus. Que mais fica enfrentando, competindo um com o outro. É denominação com denominação, é própria denominação entre si. Essa coisa toda, tia. A gente hoje, o apóstolo Paulo, eu estou falando disso porque o apóstolo Paulo deixa muito claro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas unida. Porque depois ele escreve sobre a unidade da fé. Um só corpo, um só Senhor. Nesse princípio de unidade, que a gente não vive hoje, a gente está, você vê pela internet, o que a gente vê aí de competindo, um falando mal do outro, teve agora recente as igrejas, Alagoinha, com essa briga entre cunhados, essa coisa louca. E na Assembleia tem. Todas as denominações têm. Onde tem ser humano, tem esse problema. Tem. Mas eu vejo que em outros lugares isso tem muito menos. Outras medidas de fé, outras religiões têm menos. Eu vim de outras religiões, né? Eu vim de religiões afro, isso era menos. Eles são mais unidos, vamos dizer assim. Você vê hoje que o inimigo da igreja está sendo a própria igreja. Esquece a igreja imaculada, a igreja perfeita que vai subir ao céu. Os sistemas, eles estão se degladiando entre si e a gente está cada vez mais longe da unidade, cada vez mais longe de estar unido, independente se é Assembleia, se é Batista, Presbiteriana, Congregacional, que isso não tem nada a ver. Mas não estamos unidos dentro do nosso próprio corpo, está se destruindo. Na realidade, o corpo de Cristo é formado por nós, pessoas. Claro. Então, perfeito. Temos que voltar para essa vai ter problema, sim. primícia. Né? E aquilo que eu falei antes, você está falando dessa diversidade, que fica guerreando entre si, né? O reino dividido não subsiste e começa essa guerra. Isso já você sente nitidamente a fraqueza espiritual e falta de profundidade com Deus e de comunhão com Deus. A gente volta na história das 10 virgens. Quando Jesus falou essa parábola, ele estava falando da igreja, dos que têm azeite e dos que não têm azeite. Sim.
Entende? Então, aí começam os conflitos. E eu falei também daqueles princípios de gratidão, reconhecer, aí entra a questão da soberba, e aí gera o quê? Rebelião. Esses 3 Lúcifer, passos. né? Rebelião. Síndrome Então, de essa Lúcifer. síndrome do trono, essa síndrome de Lúcifer, Nossa ele tenta fazer isso no coração de quem está desavisado. Síndrome Nem é do desavisado, está negligente. Essa é forte, eu vou usar essa. Síndrome do trono. Síndrome do trono. Estar Porque sentado no trono. é o que ele queria ser. É ser como, né? Aham. Quero ser como Deus. Quero ser como Deus. E o mais interessante que esse gente tem. Nós estamos estudando na nossa escola dominical, o trimestre, sobre as heresias. E por trimestre, né, o conteúdo. E nós estamos estudando sobre isso. Então, você veja bem que o céu... Existe lugar mais santo do que o céu? Não. Ele era um anjo de luz. Sim. Ele deseja ser igual a Deus. E ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos, que são os demônios, que nas potestades que estão aí nos ares. Foram expulsos do céu. Então, o trabalho deles é o quê? Colocar... E começou com Eva. O que ele falou? Não, mas Deus te falou para você não comer. Olha só, você pode comer de tudo, menos aquela que não pode. Então, todos nós temos aquilo que eu não posso, não devo, que vai me afastar da presença de Deus, da comunhão. Foi isso que aconteceu no Éden. Sim. Então, já é a síndrome do trono. Já é síndrome de Lúcifer. Sim. E ele semeia isso o tempo todo no coração. Por isso que a gente precisa estar em oração, em busca da palavra. É porque a igreja dá poder, né, tia? O cara que se Dá torna poder. líder religioso, ele se torna poderoso, E dinheiro né? e poder. É o que o ser humano busca, dinheiro e poder. Uma coisa da outra, né? Claro. E a gente não pode deixar, por isso nós falamos da prosperidade. Prosperidade Esse não é entendimento, né? tem entendimento que eu sou próspero na palavra, sou próspero na bênção do Senhor, eu sou próspero Tia, de outras formas. Isso é tão louco, eu quero que você fale disso. Você tá ali no sistema já há muitos anos. A gente está falando sobre síndrome de Lúcifer, sobre poder, sobre trono. E sucesso ministerial hoje, para muita gente, é uma igreja grande, uma igreja cheia de dinheiro, LED, luz, cadeira, Catedral. gente, Catedral. Só que o sucesso bíblico ministerial é abandonado, preso, martírio, e ele só pede a túnica e uns livros. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa palavra de Paulo não sai da minha cabeça e eu tenho medo de pronunciá-la. Porque isso está longe da realidade. Porque o de sucesso hoje. ministerial de Paulo... Tia, me diz um apóstolo que morreu bem. Nenhum deles. Todos eles Todos foram mártires. mártires. O que está acontecendo com a gente, tia? A gente não está entendendo. A gente está achando que o sucesso ministerial é ter catedral. E aí eu trago... Nada contra. Nada contra. Se tiver condições, tem que ter mesmo. Não. Bom, a ressalva é importante, né? Claro. Senão a gente coloca todo mundo no mesmo nível, não é? Sim. Nós temos aí muitos trabalhos que cresceram, porque não foi nenhum trabalho que começou hoje. Sim, tem historicidade. Exatamente, aquilo que a gente tem falado. Reconhecer quem veio antes. Claro. Então, nós temos aí mega igrejas fundamentadas na palavra tudo bem. e ela dissemina o evangelho, missões, sai por aí. Então, tudo bem. Tá tudo Agora, hoje essa modernidade, esse pós-modernismo, né? Vamos encarar assim, esse pós-modernismo está levando as pessoas a isso. Porque Esse evangelho o barato. holofote, né? Holofote. Muito dinheiro. E o sucesso ministerial, para você que é pastor que está me vendo, para você que é líder de igreja, para você que acha que você ter sucesso ministerial, você ter um templo grande, você ter uma igreja relevante, não é errado ter isso, como ela mesmo falou. Crescimento. Se você construir uma Ter história, crescimento genuíno. a própria história vai fazer isso. Exatamente. A própria história vai te proteger Como para é que isso, você vai te balizar. Se cresceu, você precisa de um espaço maior para comportar. Cresceu como, né, tio? O Cresceu negócio como? é cresceu Por como? exemplo, Em quanto tempo? E veja bem, falando aqui da nossa vivência e da nossa história, por exemplo, vou tirar o meu sogro. Quando ele veio para Teresópolis, ainda jovem, ele andava num cavalo Pregando evangelho. para pregando o evangelho. Depois, quando ele veio, ele foi pastor em Iguapi, foi em Três Rios e tal. Quando ele veio com a família para cá, em 1960, que ele veio para Teresópolis, veja bem, ele veio e ele não andava de ônibus, de bicicleta. Que era o meio de locomoção. Que era o meio ele de tinha. comunicação. Olha só, e todo mundo, um ou dois tinham um carro. Era pouquíssimo. Hoje a realidade é outra. Isso não quer dizer que o pastor não pode ter um carro, Claro que pode. que ele não pode comer num restaurante. Pode ganhar bem. Porque Acho certíssimo. Exatamente. Se você pode ter conforto, como é que você não quer que seu líder tenha? Como é que você vai cobrar do pastor se ele não pode dar escola para os filhos, instruir os filhos? Para quê? Se é uma geração que vai ficar dependendo financeiramente da igreja, é errado também. Sim. Agora, tudo com decência, com ordem. Equilíbrio, né? Nossa, é a palavra nossa, né? A palavra que eu sempre procuro pautar. E isso é muito interessante, porque você vê lá atrás, aqueles que iniciaram, que eles faziam por amor.
Entende? Aquela coisa de entrega por amor. Totalmente por amor. Não é sacrificar a ovelha para sustentar o pastor, né? É. Então, tudo tem que ser num amor, na voluntariedade. Sim. Entende? No amor e na voluntariedade. Porque o sucesso ministerial servir. bíblico não tem nada a ver com isso, tio. Exatamente. Hoje não tem. Hoje, biblicamente falando, não existe nenhum. Não tem um sucesso. Por exemplo, nisso. a nossa igreja, o nosso templo sede não é um templo grande. Mas, em compensação, nós temos subsede São Pedro. Que é grande. E 42 congregações. Enorme, né? Então, disseminou, porque o templo não comportava. Claro. Então, não temos uma Subdividiu. catedral. Exatamente, mas nós temos hoje espalhado em todo o município de Teresópolis um templo da Assembleia de Deus ligado à sede com um só CNPJ. Sim. Entendeu? Sim. E lá tem pastores setoriais, porque expandiu muito, o pastor central não dá conta. não dava conta. Quando já assumiu, ele começou a ver, consagrou os pastores para ficarem nas sedes, então, para dar esse suporte, porque tem que pastorear. Como é que dá conta? De 42, de todo o município. Sim. Então é o trabalho descentralizado que cresce. Sim. Foi que o sogro de Moisés falou. Sim. Né? Delega para que cresça. Então, nós não temos uma catedral. Mas não tenho nada contra a catedral. Tudo bem, Se aquele local é o único onde reúne todo o povo. Se consegue dar conta disso. Exatamente. Né? Nós descentralizamos. Sim. Temos sede, subsede e as regionais. Então, atingimos todo o trabalho. Aí eu veja bem, foi um trabalho feito com formiguinha, né? De formiguinha. 88 anos, meu Deus do céu. Vou fazer uma pergunta legal. Quantos anos demora para uma igreja se tornar uma igreja saudável? Precisar tempo, a gente não pode dizer. Né? Mas assim, mais ou menos assim, com relação... Porque eu entendo, tia, assim, você não consegue hoje abrir uma igreja. Você não consegue construir uma igreja rápido. Você consegue construir estrutura. Mas solidificar uma igreja que é... Você tem que ter entendimento de formação de pessoas, pegar pessoas que se converteram e levar essas pessoas até o chamado, vamos dizer assim, até essa posição. Discipular, né? Discipular até o lugar dela de reconhecimento do que Deus te chamou ela para fazer e tal. Você acha que quanto tempo demora não para abrir, não para começar? Isso aí você pode abrir hoje e começar amanhã, tá tudo bem. Mas para dar tempo de uma geração, talvez, você conseguir formar uma geração, porque quando a igreja começa, através dos apóstolos, eles começam a estabelecer líderes rápido. Porque os líderes estavam sendo fortes. Tinham 12 que estavam com Jesus. 3 anos de treinamento. 3 anos de treinamento. Aí um morre. O mestre dos mestres. Um morre por conta da traição. Sim. Entra outro no lugar dele. Sim. Então já tinha uma tropa ali com ele. Quando ele começa a primeira pregação de Pedro, que o negócio já fica gigante, ele já estabelece logo diáconos em Atos. Então, a gente tem que começar pela liderança. A gente às vezes o pastor fica buscando membro, só que chega uma hora que você fica com o braço curto. É igual você falou, você não consegue mais suportar. Você precisa formar pessoas. Então, mas por que isso não acontece? Porque tem os desigrejados, que desanimaram, mas pescar em aquário é muito fácil. É muito fácil, pegar crente formado é bom. Aí você forma... Não, aí depende, tem 2 visões. Se é uma igreja genuína, como você perguntou, tem todo um processo de discipulado, de evangelizar, para que seja consolidado aqueles estão. Né? Agora, se você abre uma porta e começa a convidar, vem que você vai ser pastor. Aí rápido. Abre rápido e vai dar problema. Porque cada um já vem com uma bagagem de liderança. Que a igreja, não vai querer se submeter. Facções, diferente, né? Quando há uma formação. Pregar o evangelho, sair, testificar, dar crescimento, entendeu? De estar ali discipulando, alimentar. Nutrir. E aí você vai formar pessoas que são treinados para serem teus braços. Literalmente. Mas foram alma, isso enriquece o reino. Agora, um monte de igreja aberta, de pessoas que saíram das igrejas, não teve crescimento. É verdade. Não tem. Isso não é crescimento. Não é crescimento. É crescimento no número de salvos. Sim. Entendeu? As pessoas saíram daqui. Fazer diferença no reino. Saíram daqui e vieram para cá. Mas quantos convertidos? Nada mudou, né? Entendeu? É diferente de uma igreja estruturada que vai pregar o evangelho para crescer com conversão. É uma igreja formada de insatisfeitos, né? Aí dá problema. Insatisfeito aqui, aí vou para outra aqui, sou insatisfeito ali. Vai dar problema. Quem começa um trabalho desse sabe que vai ter problema. Porque o ser humano... Aquilo que a gente falou. Claro. Em todo lugar tem. Sim. Né? E hoje não se gasta tempo, né, tia, com pessoas, né? Não se gasta muito tempo hoje com gente, né? E aí eu também vejo esses que saiam, aí é naquele princípio da rebelião. Claro. Não estou aqui, não concordo, eu faria melhor. 1/3 dos anjos. 1/3 dos anjos. Então, quando você junta esse povo, cada um com a cabeça querendo mandar. A chance de dar errado é grande. A chance de dar errado é muito grande. Entende? Aí, por isso que eu estou te falando, não tem como precisar o tempo. Depende de como se estrutura Qual é a intenção, né? Exatamente.
Entendi. É igual um campo missionário. Nós temos muitos missionários no campo, que eu digo no campo, fora do Brasil. Sabe, no Mirati, é mais ou menos não tem ideia, né? Que a Assembleia de Deus hoje mantém? Eu digo a nossa aqui? Uhum. Sim, nós temos nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é fácil fazer missões. Não ruim. porque ela está pregando para os hispanos. Sim. Tá? Nem para os brasileiros, para E os hispanos. o americano morreu. Então nós temos muitos missionários brasileiros lá evangelizando os brasileiros que estão lá. Que também é importante que eles sejam pastoreados. E os hispanos, que são muita gente. Exatamente. Também. Então nós temos um missionário, nós sustentamos lá já há mais de 10 anos, que ele faz o trabalho com os hispanos. Uhum. Muito importante. Sim. Nós temos, na Turquia, mais de 20 anos nós tivemos missionário lá. Nossa. Sustentado mês a mês. Perseguido, né? Aí nem está mais lá. Agora nós temos na África, Uganda. Aonde mais nós temos em Uganda, Angola, nós temos missionários lá. Sim. Nós temos no Timor-Leste um trabalho lindo de recuperação de moças, de meninas abusadas. É uma casa de acolhimento, um trabalho lindo, lindo, lindo que nós temos. Nós temos na Índia. Então nós temos em vários continentes. Sim. Entende? A igreja Aqui no Brasil tem, tio? O que as igrejas fazem também, o que as né? igrejas fazem. Por exemplo, faz. nós temos um presbítero nosso que ele chegou da Bahia ontem. Acho que foi ontem que ele chegou da Bahia, fazendo um trabalho muito importante. Exatamente, no interior da Bahia. Entende? Então, fazemos aqui também. Mantém pelo muitos missionários Nordeste, aqui exatamente. no meio. Locais Que é e fora. É bíblico também. E na realidade, fazer missões é meu chamado e seu. É claro. Por onde nós passamos, somos missionários. Sim. Temos que levar a luz do Evangelho. Agora, existem chamadas específicas, que são esses trabalhos que... lugares específicos. Exatamente. A igreja envia e sustenta e tem que dar condições. Não é só mandar e dizer, a igreja eu tenho tantos missionários, mas se eu não sustento, não dou condições... Não é missionário. Exatamente. Não é ser missionário. É missionário, mas está independente. Tá solto, né? Tá sem o suporte de segurar a ponta da corda do outro lado. É muito difícil. Né? Ser missionário é muito difícil. Meu Deus do céu. Então, aí voltando à sua pergunta, veja bem, eles vão para o campo missionário para correr todos os riscos, o desafio de cultura... De vida. Aí é linguística e tudo. A sua própria vida, o cara abre mão de tudo. Tudo. Geralmente não tem família. Fica longe da família. E outra coisa, e aí ele começa então a pregar para 1, para 2, leva 5 anos, leva 10 anos. Entendeu? Passou 5 anos. 0 reconhecimento, 0 mídia, 0 Instagram. Não tem holofote. Mas está lá. Mas tem o galardão com Cristo. Que é muito maior. Vai receber recompensa. Tesouros eternos, né, tia? Tia, vamos caminhar para o fim. A senhora acredita, né? Acredita não. Quem é a missionária Marli pela missionária Marli? Quem é a senhora pela senhora mesmo? Como que a senhora se vê? Como que a senhora analisa sua própria vida? Você fala, cara, eu sou essa pessoa. Para quem está te ouvindo. Com essa história toda que a senhora tem, essa bagagem incrível que a senhora tem. Eu sou uma pessoa, um ser humano imperfeito, que carece todos os dias da graça e da misericórdia do Senhor, mas muito grata a Deus pelos meus pais, pelos meus irmãos, meus sobrinhos e a família que Ele me deu. Meu marido, meus filhos, meu genro, minhas noras, meus netos. Então, sou muito grata. E a igreja que o Senhor me colocou. Então, tenho que ser eternamente grata por tudo que Deus tem feito na minha vida, entende? E eu vejo tudo isso como recompensa da minha fidelidade ao Senhor. Sim. Porque buscar, temer ao Senhor, viver em obediência, me trouxe tudo isso. Então, o que eu vejo e digo para mim mesmo, continue assim até o fim. Continue assim até o fim, porque o maior desafio nosso é viver cada dia buscando a presença do Senhor e sempre aguardando que Ele está voltando. Então, esse para mim é o desafio que eu falo para mim todos os dias. Olha, Jesus está voltando e pode ser hoje. Sim. Pode ser hoje. E os olhos das pessoas estão ao meu redor. Que eu venha pregar, não somente falando, pregar com a minha vida. Vivendo. Que por onde eu passo é testemunho de Cristo. E é um desafio, né? E é um desafio todo dia. Sim. Todo dia, desafio. E se a senhora, quando a senhora partir para o Senhor, ou formos arrebatados, não sabemos. Mas vai acontecer uma coisa ou outra. Exato. Ou os mortos ressuscitarão, na verdade ressuscitarão. O que a senhora quer deixar como legado em Teresópolis, para as pessoas que conviveram com a senhora? O que a senhora quer deixar? Eu falo isso porque é o que a gente está falando desde o começo. Pensar no eterno, né? No eterno. O legado é pensar no eterno. Sim, sim. O legado, se você morrer hoje, eu falei isso porque eu tenho um tio meu que você até conheceu na época, vocês lembram disso? Ele faleceu e hoje ninguém fala mais dele.
que o que deixou não foi sustentável, né? A traça e a ferrugem corroeram, né? Se aqui a gente pode falar disso. Mas o que a senhora quer deixar para uma geração, para outras gerações que a senhora já tocou? A senhora tocou aí quase 4 gerações, a senhora vem tocando com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua fé, igrejas, famílias, parentes, amigos, trabalho, tudo que a senhora viveu. O que a senhora quer deixar de legado para esse tempo? Então, você falou agora sobre o seu tio, e eu gostaria de falar do meu irmão. Tem 1 mês e pouco que ele faleceu. Sim. Era uma pessoa quieta, caladinha e tal, sofreu um câncer. Em 1 semana de internado veio a óbito. Ele faleceu na segunda. E no domingo, quando o médico já desenganou, ele já estava todo não entubado, mas estava todo sob controle monitorado, né? Ele estava em sedação, realmente. Nem coma, era mais sedação. Que a médica falou, não tem jeito, a gente viu que realmente não tinha. Quando a minha cunhada saiu, todos saíram, eu fiquei com ele. Falei, não pode deixar que eu fico com ele até... Aí, no caso, a minha irmã ia ficar depois. Mas eu pude, ele todo cheio de aparelhos, segurar na mão dele e agradecer a Deus pela vida dele. Falei, Deus, obrigada pelo meu irmão caçula. Que eu dei banho, que eu cuidei, que eu fiz mingau, que eu passei fralda. Né? Imagina, ele tinha 11 anos quando eu nasci. E aquela estrutura de família que a gente ajudava a cuidar da casa, ajudava a cuidar dos irmãos. Isso é um aprendizado. Mãe, né? Não, um aprendizado que está fazendo falta hoje na vida das famílias, tá? Então, eu pude agradecer a Deus e falei, Senhor, obrigado pela vida do meu irmão, por tudo que ele foi. E eu até disse isso no velório dele. Comecei a cantar. Cantando alto, os enfermeiros passando, eu cantei, louvei, porque tem aquele momento da audição ainda, da pessoa que está naquela situação. Cantei todos os hinos que eu lembrei, louvei ao Senhor, louvei com ele, aquilo me trouxe uma paz. Quando foi no outro dia, no culto fúnebre, a igreja... Ele morreu naquele dia? Não, ele morreu na segunda. Ah, tá. Isso foi no domingo à tarde, morreu na segunda. Quando foi na terça no velório, a igreja cheia. Todos os pastores da nossa igreja, e ele não é da nossa igreja, é de outra igreja. O pastor dele dando testemunho, vizinhos, amigos de escola. Eu não sabia que ele era tão amado e tão querido. Eu falei, olha o legado. Sim. Olha o legado que meu irmão deixou. Quieto, calado, nenhum nome aparente conhecido, mas as pessoas foram, a igreja estava cheia. Os amigos, os vizinhos vieram e falaram pra gente, pra a minha cunhada e tudo. Esse é o legado. Você falou, eu nem ia falar isso, mas você falou do seu tio, eu lembrei do meu irmão. Claro, são 2 histórias diferentes. E você falou, quando você deixasse a vida aqui, ou o arrebatamento, né? Sim. Então, essa é a minha preocupação, em tudo dar testemunho. Viver para glorificar o Senhor, que as pessoas vejam em mim o caráter de Cristo. Porque eu não sou evangélica, eu sou uma cristã. Faz toda a diferença. Seguidoras de Cristo. E a minha busca é que o Espírito Santo habite em mim de tal forma que todos os meus atos, meus comportamentos, por onde eu passar, o brilho do Espírito Santo esteja em mim. E que as pessoas já ali vão uma questão, não pela roupa. Sim. Não é pela roupa, deixa bem claro aqui. É por quem você é. Pelo quem eu sou. Eu trato com as pessoas aonde eu entro, aonde eu vou. E tem sim, as pessoas falam, tem um brilho diferente, tem um jeito diferente, porque o cristão, ele é diferente. Nós temos a marca de Cristo. Sim. E esse é o legado que eu me preocupo muito de deixar. Tanto para minha família, para os meus netos, filhos, né, e os que convivem comigo, para as pessoas em geral no Estado. Né, e a gente participa do grupo de mulheres no Estado, até geral, a gente tem essa participação, que a gente deixa esse legado de mulher de Deus. E é possível, neste século, neste tempo presente, sermos mulheres de Deus que glorifiquem ao Senhor e vivem o papel que Deus designou para nós mulheres. Isso é muito importante deixar aqui. Sim. Viver na amplitude do que Deus quer, como propósito, né, na vida da mulher e do homem. No meu papel de mulher, ser feliz, agradecida, honrar a Deus e deixar um exemplo de mulher que serve ao Senhor, mas feliz, realizada, temente ao Senhor. É possível, né, tio? É possível. É possível dizer que é isso, exatamente isso. É possível deixar. Fácil não é? Não. Quanto custa? Custa a disciplina diária de busca de Deus. Entende? Falho, mas foi aquilo que eu falei, sou falha, mas o Deus que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim, ele é perfeito. Né? E ele vai nesse processo de santificação, até a gente chegar com ele, né? Ou individualmente ou coletivamente. Exatamente. Você entendeu? É isso que a gente tem que crer. O Evangelho de Jesus, ele vai muito além das religiões, ele vai muito além das denominações. O Evangelho de Jesus não é um conjunto de regras do que você pode ou não pode fazer. O Evangelho de Jesus é arrependimento, fé,
santidade, esperança, entendendo que existe algo além. E ninguém vai ao Senhor se não for através de Jesus. Hoje, Tia Marli, vamos olhar para a câmera aqui do meio. Hoje foi um episódio incrível com essa mulher de Deus que está há muito tempo em Teresópolis. Tem uma história, né? Nascida aqui. Nascida e criada em Teresópolis, mas a Assembleia de Deus ela veio através da família da mãe dela. E hoje está aqui, contou essa história pra gente incrível. Tia, antes de encerrar, eu quero deixar um livro pra senhora de presente. Amém. A.W. Tozer, Fé Transformadora. Depois eu vou assinar ele pra senhora. É um livro de presente que eu sempre entrego. Fé Transformadora. Perfeito. É um livro maravilhoso de fé que está aqui assim, permita-se ser impactada por Deus. Acredito que a senhora continua estudando, continua crescendo, vai ler esse livro, depois vai contar pra gente como que foi. Esse episódio é incrível pra você. Fica aqui com a gente, comenta, curte, compartilha. Eu vou colocar aqui embaixo tanto o meu Instagram quanto o Instagram da nossa convidada, a missionária Marli. Tia, deixa um recado pessoal para essa câmera do meio pra gente encerrar esse episódio de hoje. Então, foi muito bom. E as mesmas palavras do início, né? A alegria de estar aqui com você, de vê-lo convertido, mostrando que é possível, sim, com Cristo, ter uma vida diferente e vida feliz na plenitude que ele deseja. É verdade. Né? E ainda lembrando aqui de Paulo, né? Romanos 12:2, ele diz... transformação da nossa mente. Não vos conformeis com o que há no mundo, nem o que no mundo há, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Que eu deixo para todos que Amém. estão nos assistindo. Deus te abençoe, muito obrigado. À Frente Podcast, tamo junto.